você vai ver no ICL Notícias de hoje. É menino! No chá revelação de vice, Flávio Bolsonaro anuncia deputado suspeito de violência sexual. E além das denúncias, nós vislumbramos indícios seríssimos. Uma atitude irresponsável. Lula reage à decisão de Trump de revogar o visto de embaixadora do Brasil em Washington. Quem manda no nosso país é o povo brasileiro. Rebaixamento diplomático. Mauro Vieira explica por que retirou representante brasileiro de Buenos Aires. Até que cessem as condições que provocaram essa decisão. Talentos precoces, filhos de Tarcísio de Freitas, recém-saídos da adolescência, abrem consultoria e usam Palácio dos Bandeirantes como endereço. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Mais um ICL Notícias, primeira edição, nessa quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026, 8 horas e 3 minutos. Vamos juntos até às 10 horas da manhã com o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. E é claro que nós vamos repercutir hoje, durante todo o programa, a escolha do vice de Flávio Bolsonaro, o vice de Flavinho Desmaio. Não me parece que era o plano A, nem o plano B, nem o plano C. Que plano era esse do Alfredo Gaspar, deputado federal pelas Alagoas, que será vice de Flávio Bolsonaro? Vamos repercutir bastante essa escolha, que não parece ter sido a primeira escolha do Flávio Bolsonaro e do PL. Hoje vamos receber Luciana Bauer, Maíra Goulart, Juca Kfouri e tenho, claro, o prazer de ter mais um dia a companhia dela. Ela tá achando que vai embora um dia, mas eu já articulei tudo aqui para ela nunca mais ir embora. Heloísa Vilela, bom dia, Elo. Bom dia, Will. Olha, esse plano do Flavinho aí não foi plano, foi arremedo, né? E para variar, a República de Alagoas interferindo nas decisões do plano nacional, mas a gente vai discutir um pouquinho mais. Quem está aqui comigo hoje também tem o prazer de receber Rodrigo Viana. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom, Will? É muito bom começar o dia com a risada da Elô, né? Assim, para despertar, o pessoal já vai despertando com o Panunzio desde as 7 da manhã, mas para acabar de despertar aqui no ICL Notícias primeira edição, eu diria que é o plano L. Você falou se é plano A, B ou C, é plano L de Lira, porque favorece o Lira, e Lula. E de Lula, exatamente, porque de certa maneira também favorece o Lula, já que é um vice considerado fraco por todos os políticos mais experientes de Brasília. Vamos falar daqui a pouco sobre esse e outros assuntos, agradecendo você que está assistindo de Niterói, Rio de Janeiro, Teresina, Piauí, Esteio, Rio Grande do Sul, Santa Luzia, Minas Gerais, e também para o Murilo, que está assistindo aqui de Pirituba, na região norte de São Paulo. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com a gente até às 10 horas. Deixe o seu like, deixe sua curtida, o seu comentário, que a gente vai junto até às 10 horas da manhã. Deixa eu aproveitar o começo do programa para trazer um alerta importante. Aqui. O Brasil entra em alerta para a formação de um ciclone-bomba que deve atingir o sul do país nessa quinta-feira. O fenômeno ganha força rapidamente e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para diversos estados diante do risco de tempo severo e rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km por hora. O Eduardo Moreira, que é um estudioso de fenômenos climáticos, faz o alerta. Vamos assistir. Fala, turma, esse vídeo não é para deixar ninguém em pânico, mas é para mostrar dados assustadores que foram divulgados nos últimos dias sobre a temperatura na região oceânica conhecida como Ninho 3.4, que é a região do Pacífico Equatorial que tem a correlação maior com os efeitos da Laninha e do El Niño. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo é um gráfico que mostra a temperatura dia a dia da superfície do mar nessa região desde 1980 até hoje. Olha os dados dos primeiros dias de agosto. É assustador, são muito acima
de todos os dados que se teve até hoje. Nunca houve um agosto que começasse com temperaturas tão altas, e a temperatura desses dias está mais de 2,5 graus acima da média de 1991 até 2020. O que está pintando por aí é realmente algo que nunca foi visto. E os efeitos podem sim ser devastadores. Tudo isso que a gente viu até agora, a previsão para esse final de semana, por exemplo, aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, de ventos de próximos de 100 km por hora, tudo isso ainda não é o efeito do Super El Niño que provavelmente virá. O efeito maior é previsto para outubro, novembro e dezembro, principalmente novembro e dezembro. E o que a gente pode fazer? As pessoas, primeiro, têm que seguir cobrando das autoridades tudo aquilo que o poder público pode fazer, mas a gente pode sim tomar vários cuidados. Todo mundo tem que ter um plano de contingência, ou seja, num evento extremo de chuva, de vendaval ou de deslizamento, num evento extremo, dependendo de onde eu moro, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou me abrigar? Para qual lugar eu vou ir me proteger? Vocês têm que estar preocupados, obviamente respeitando todas as leis ambientais, se as árvores próximas a vocês estão podadas, se não tem árvores podres, se os bueiros estão limpos, se as calhas estão limpas, se vocês têm o telefone da Defesa Civil e de quem vocês têm que acionar. Preparem-se antes. Não é para entrar em pânico, é para entrar em alerta. Alerta máximo, sim, para poder fazer o que tem que ser feito e proteger quem a gente ama, proteger a nossa casa, o que a gente tem, porque o que vem por aí está pintando ser muito, muito, muito sério. Tá aí um alerta importante do Edu para a gente. A gente tem feito a cobertura sobre esse assunto, em especial no ICL Rádio News, que você acompanha depois do ICL Notícias, primeira edição, todos os dias. Então continue acompanhando, que a gente vai continuar, claro, nessa cobertura. E o Edu sempre traz também muitas informações sobre essa pauta das mudanças climáticas e os efeitos que ela tem tido no Brasil e no mundo. Aproveitar para passar pelo nosso site, iclnoticias.com.br, brilhantemente editado pelo felicíssimo Chico Alves, que hoje está feliz com a classificação do seu Vasco na Copa do Brasil. Vocês estão vendo aí a capa do site. Brasil diz que Estados Unidos informaram que embaixadora pode continuar trabalhando, falando sobre o caso da embaixadora brasileira em Washington, que teve o seu visto cancelado pelos Estados Unidos. Essa confusão continua, o Jamil Chad continua nessa cobertura. Tem aí, entendo que é o ciclone bomba, o tema que o Edu falou agora, que vai passar entre hoje e amanhã no Brasil. Região sul do Brasil, região sudeste devem ser as mais atingidas. E nós temos também aqui, Milei faz hoje nova tentativa de ampliar a venda de terras da Argentina a estrangeiros. São os ultranacionalistas de Araque, né? Não conheço gente mais sabuja que a extrema-direita, tanto do Brasil quanto da América Latina, que se dizem nacionalistas, mas na verdade o que puderem entregam para os gringos. Então tá aí a capa do nosso site, iclnoticias.com.br. Acompanhe lá as notícias todos os dias em tempo real. Falando em notícias em tempo real, ontem, durante o rolê, tive o prazer de fazer o react dessa notícia, o anúncio do vice de Flávio Bolsonaro. E ele falava a vice o tempo todo, mas aparentemente não foi o que aconteceu. O Flávio fez mistério, uma espécie de chá-revelação, para anunciar quem ocuparia a vice-presidência na sua chapa. E a vice, na verdade, é um menino, gente. O escolhido foi o deputado do PL, Alfredo Gaspar, que tem um histórico de episódios controversos, para dizer o mínimo, acusações pendentes e a atuação política seletiva. Alfredo Gaspar já atuou como Procurador-Geral de Justiça de Alagoas e Secretário de Segurança no Estado. Vamos analisar quem é o Alfredo Gaspar? Põe a arte na tela aí pra gente. Rodrigo, você quer falar um pouco sobre
A Elô vai falar sobre esses pontos, Elô, para a gente entender quem é o Alfredo Gaspar, que venceu aí a corrida, que aparentemente não tinha ninguém disputando para ser o vice do Flávio Bolsonaro. Exatamente. Em primeiro lugar, eu acho que tem 3 pontos que levaram a escolha, bom, talvez 4 por causa do Arthur Lira, né? Mas 3 pontos que levaram a escolha dele, que é segurança pública, o escândalo do INSS e tentar trazer votos do Nordeste. Então puseram um representante de Alagoas. Mas vamos lá, Alfredo Gaspar é uma pessoa bastante complicada, né? Tem muitos casos. Ele era o procurador-geral do estado de Alagoas quando teve aquele primeiro terremoto por conta das escavações da mineração do sal-gema no estado, que depois acabou provocando o afundamento de 5 bairros de Maceió e mais de 60 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. Mas o que aconteceu nesse caso? Ele, como procurador-geral do estado, a primeira medida que ele tomou quando começaram as investigações a respeito do motivo do terremoto foi colocar segredo de justiça sobre as investigações. Então já ficou claro ali quem ele ia proteger, que era a mineradora Braskem. Ele não queria que ninguém soubesse, porque já havia indícios dos estudos geológicos de que o problema era, sim, a mineração, como depois ficou mais do que provado. E ontem eu conversei com umas pessoas lá de Maceió que estavam me contando, olha, Heloísa, aqui o boato é que quando ele saiu para deputado federal, ele ganhou 12 milhões da Braskem para fazer a campanha. Isso nunca foi provado, ninguém conseguiu provar, mas a relação dele com a Braskem parece ter sido intensa, profunda, desde o começo, quando ele era procurador. Ele conseguiu colocar um filho, no mês antes dele voltar para o cargo de procurador-geral, ele colocou um filho no governo de Alagoas, num acerto ali com o Renan Filho, que era governador na época, e o caso nunca foi tratado como nepotismo, porque não foi ele que estava no cargo e que indicou, mas ficou uma situação assim um pouco complicada. O Gaspar também foi o relator da matéria na Câmara dos Deputados, que tentou derrubar todas as acusações contra o Alexandre Ramagem no caso da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ele conseguiu derrubar algumas, eram 5 acusações, ele conseguiu derrubar 2 porque o STF decidiu, olha só, tá bom, você vai até derrubar, mas as coisas que ele fez depois que ele foi eleito deputado federal, porque é só aí que a Câmara pode agir. Antes disso, quando ele estava encarregado da ABIN, etc., não, isso aí você não vai poder mexer. Então, Ramagem foi sim condenado, mas não foi condenado por todos os crimes que pesavam contra ele, graças ao trabalho do Alfredo Gaspar. Essa situação aqui é também bastante complicada e a gente tem que tomar cuidado quando fala disso, porque é uma suspeita de estupro. O que aconteceu? No final da CPI do INSS, o deputado Lindbergh Farias e a senadora Soraya Tronic apresentaram uma acusação formal à Justiça de que o Alfredo Gaspar talvez tivesse cometido estupro contra uma menina de 13 anos na época que teve um filho que seria dele. Então, o Alfredo Gaspar nunca abriu um teste de DNA para todo mundo saber se era mentira, se era verdade. O caso está... O Supremo Tribunal Federal aguarda uma decisão da Procuradoria-Geral da República para decidir se leva adiante um inquérito ou não. Está tudo parado. Quem está com esse caso no STF é o ministro Gilmar Mendes. Então, resolvido, né, Elô? Inclusive, é a famosa história. Se você não deve nada, prova. Faz o teste de DNA, resolve a história e você mata o assunto. Você é inocente, você não deve nada a ninguém, você resolve a história. Ele é obrigado a fazer isso? Não. Não. Mas se ele fizesse, resolvia a história e a acusação teria morrido ali. 30 segundos, né, Will? Exatamente. 30 segundos. Fazia o teste de DNA, chamava a imprensa, estou entrando aqui no laboratório, vou fazer o teste agora, olha aqui o resultado. Acabou. Não tinha problema nenhum. Aí o que ele fez? Processou o Lindbergh e a Soraya, em vez de responder. Esses vídeos dessa confusão toda a gente vai ver daqui a pouquinho. Anistia para os golpistas, claro, ele virou um grande bolsonarista raiz, depois de ter sido aliado do MDB e da família Calheiros lá em Alagoas, se mudou para o lado do Lira, virou um bolsonarista raiz e fez parte daquela ocupação da mesa da Câmara,
que não deixou o Hugo Mota sentar na cadeira de presidente durante um período. Então ele estava lá fazendo parte daquela movimentação toda para exigir anistia para os golpistas. E ele foi também, e aí é que ele se fez, né, cresceu de vez junto aos bolsonaristas, quando foi o relator da CPI do INSS. E por que a gente colocou aqui relatório inútil? Porque ele fez um relatório de mais de 400 páginas, pedindo indiciamento de mais de 200 pessoas. Aquela CPMI, a gente acompanhou de perto, ela se perdeu completamente, não apurou os casos relacionados à fraude dos aposentados do INSS e tentou sair, claro, buscando uma maneira de chegar a pessoas que atrapalhassem o caminho do presidente Lula à reeleição. E aí ficou pedindo, claro, indiciamento do filho mais velho do presidente Lula, que foi lá, abriu as contas dele. Desde janeiro as contas dele estão abertas para a justiça vasculhar à vontade e nunca encontraram nada. Então, o relatório da CPMI do INSS não foi aprovado, foi derrotado por 19 votos e não adiantou nada o trabalho que ele tentou fazer. Mas eram horas e horas e horas de discurso do Alfredo Gaspar naquela CPMI, algo insuportável. Então tá aí a escolha do Alfredo Gaspar como vice na chapa do Flávio, que nega a primeira coisa que muita gente do partido estava pedindo, inclusive a Michele Bolsonaro, que fosse uma mulher. Então, até uma pessoa aqui do ICL, no nosso grupo interno, quando saiu o nome do Gaspar, comentou, nossa, que grande mulher, né? Porque não escolheu mulher nenhuma. Eles continuam desprezando o papel das mulheres dentro do partido. Mas, como eu estava dizendo, foi uma escolha que envolveu também caso específico de Alagoas. O que a gente tem acontecendo em Alagoas? Eram 3 nomes para o Senado. O do senador Renan Calheiros, o do deputado Arthur Lira e o do Alfredo Gaspar. Os 3 estavam embolados ali nas pesquisas. Não dava para saber quem seriam os 2 escolhidos. E com essa decisão agora o caminho fica livre para garantir um mandato para o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Rodrigo, eu estava fazendo um exercício retórico ontem de imaginar qual plano é o Alfredo Gaspar. Na minha cabeça, o plano A era a Tereza, a ex-ministra, né, tipo a Tereza Cristina. O plano B seria uma mulher de outro partido. Tentaram, né, do PP, do Republicanos, a Daniela Marques, a Clarissa Tércio, outros nomes. Então tem o plano A e o plano B. O plano C seria uma mulher do PL. Júlia Zanata, Bia Kicis, a vereadora Priscila Costa. Priscila Costa de Fortaleza. A gente está no plano C, né? O plano D seria um homem de outro partido, para fazer também uma composição, se não fosse possível, de outra legenda. A, B, C, D, E. Uhum. Me parece que o Alfredo Gaspar não estava nem na lista de planos. Não estava mesmo. Foi apresentado como candidato ao Senado um dia antes. A gente está na quinta. Na terça-feira foi confirmado como candidato ao Senado lá em Alagoas. Me parece que talvez foi o pior cenário possível para o Flávio. Para discutir o eleitorado feminino, não discute com o eleitorado feminino e ainda traz uma pessoa que tem uma série de acusações, novamente, não tem investigação, mas tem acusação contra ele. Me parece uma escolha muito complicada, né? Só para completar, então, o perfil que a Elô traçou muito bem da candidatura e essa ajuda que eles deram ao Arthur Lira com a candidatura do Alfredo Gaspar, a gente pode dizer que entre ampliar o eleitorado junto às mulheres, entre o voto das mulheres e o Arthur Lira, o Flávio Bolsonaro ficou com o Arthur Lira. Entre o voto das mulheres e um líder do baixo clero do Centrão, o Flávio Bolsonaro escolheu um líder do baixo clero do Centrão. E aí pode parecer uma contradição, Elô, Will e todos que nos acompanham. Bom, mas o Flávio não precisa de mais voto, não precisa ampliar, não precisa das mulheres. Olha, para mim, a escolha desse homem aqui é mais um sinal de que o Bolsonaro está apostando que não precisa de Flávio moderado. Acabou a candidatura Flávio moderado. Eles estão apostando que dá para ir para a disputa e chegar muito perto do Lula com o velho figurino do Jair Bolsonaro. Por quê? Olha a sequência, Elô. Ataque às urnas, né? Faz parte daquela rotina, o mantra do bolsonarismo. Exatamente, os 10 mandamentos. Então tá ali, um dos mandamentos é atacar as urnas. Atacar as mulheres. O Paulo Figueiredo começou a atacar o voto das mulheres lá dos Estados Unidos e a gente falou, peraí, isso aí não vai atrapalhar o Flávio? Olha, quando a gente viu a escolha do Alfredo Gaspar, a impressão que eu tenho é que
internamente eles chegaram à seguinte conclusão: é melhor ir para o ataque, para a pancadaria, porque assim a gente mobiliza a base de extrema-direita, esquece esse negócio de ampliar em direção às mulheres. Acabou. Eles ligaram, para ser educado, eles ligaram o dane-se. Eles ligaram assim, o dane-se em relação ao voto das mulheres. Então, é mais um sinal de que eles estão indo para o confronto, contando com a intervenção estrangeira, contando com essa rotina que vem do Jair Bolsonaro de ataque às urnas, ataque às mulheres, ataque à democracia e aliança com um homem que é da extrema-direita. O Alfredo Gaspar tem um discurso de segurança pública típico da extrema-direita, fez uma fala horrorosa na CPI, a Ilô acompanhou, dizendo, estupro, eu estupro sim, ele disse lá num dos momentos da CPI. Eu estupro os corruptos. Assim, um jeito de falar cafajeste, então é um vice-presidente cafajeste, que combina com o bolsonarismo clássico, e essa foi a escolha do Flávio. E nas pesquisas, ele aparece, o Flávio Bolsonaro, ali disputando ainda com Lula, 5, 6 pontos atrás. Então ele está competitivo, sem apoio do Centrão, sem apoio das mulheres e com uma chapa com um sujeito desse. O que mostra como o eleitorado de extrema-direita está cristalizado e o bolsonarismo percebe que talvez não precise de muita ampliação, não, para disputar a eleição quase ali, de igual para igual com o presidente Lula. Rodrigo, duas coisas que você falou aí que eu gostaria de complementar. A primeira é essa coisa da confiança na intervenção estrangeira. O PL está contando com isso. Para eles é isso que vai definir a eleição, porque eles não têm outra ponte de salvação. O Gaspar significa, como eu falei, eles vão bater no filho do presidente, tentar dizer que ele tem alguma relação com o escândalo do INSS, apesar de não terem provado nada. Vão tentar trazer o Nordeste com o candidato do Nordeste, que não vão conseguir também, porque o Nordeste está fechado com o presidente Lula. E o terceiro ponto é a segurança pública que você falou. Vão usar um candidato que foi promotor, geral do estado de Alagoas e que, como promotor, fazia campanha de matar bandido. Ele ia pessoalmente armado, se deixou filmar, dando tiro para matar bandido no estado de Alagoas, reforçando esse discurso. Então, é o ponto da campanha que a gente pode achar horroroso, mas que eu acho que é o que a extrema-direita acredita que vai fazer a diferença. Devem mostrar vídeo dele dando tiro, prendendo, arrebentando, matando, como se fosse um grande trunfo. Elô e Rodrigo. Que mulher o quê? Pra quê? Mulher nada. A gente vai relembrar agora alguns momentos do Alfredo Gaspar na Câmara dos Deputados. Nesse momento que a gente vai lembrar agora, ele protagonizou um bate-boca com o colega Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, no fim de março. Vamos assistir. Presidente, isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório? Excelência. Cadê o relatório? Excelência. Eu não vou ficar Deputado Lindbergh Farias. Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht, calma. Só um instantinho. Aí não dá, né? Só um instante. Quero o senhor presidente. Aí é palco. Aí é palco. Quero o senhor presidente. Senhores. Opa. Olha. Não, me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Senhores, por gentileza. Abjeta aí a participação do Alfredo Gaspar na CPI. A gente tem, inclusive, mais um vídeo, dessa vez, da senadora Soraya Tronic, dando uma entrevista coletiva ao lado do Lindbergh Farias, explicando como eles receberam essa denúncia, que a Elô falou, inclusive, no começo do programa. Vamos ver. Há uma criança de 8 anos e uma jovem de 21 anos. E as acusações aqui são muito sérias. Acusações com diálogos, com gravações. Uma criança de 13 anos, quando a gente fala para dar luz a uma criança, nós estamos falando de muita coisa, de estupro de vulneráveis, nós estamos falando de pedofilia. Infelizmente, a gente está aqui vivendo isso hoje. Confesso aos senhores aqui, senhoras, que
foi um dilema que nós estamos vivendo há 2 dias. É uma história que agora vai ter um processo por parte da Polícia Federal, mas é uma história terrível, de pedofilia, de estupro de vulneráveis, até de trabalho escravo. E, na sequência, o deputado Alfredo Gaspar prometeu processar a Soraya e o Lindenberg. Vamos assistir também. Da minha parte, hoje estive no Supremo Tribunal Federal, apresentei uma queixa-crime por calúnia contra esses 2 parlamentares, autores de atos criminosos, abjetos, vis, por crime de contra a honra. Fiz uma notícia-crime no próprio STF, solicitando uma apuração urgente por coação do curso do processo e por denunciação caluniosa. Fui à Procuradoria-Geral da República, fiz uma representação criminal por esses mesmos crimes. Estive na Polícia Federal, também acionei a Polícia Federal e falei por telefone com o diretor-geral da Polícia Federal, solicitando 2 coisas, que eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, inclusive DNA, se assim entenderem cabível. Mas a gente acabou de falar sobre isso, né? Se você tivesse feito o DNA, deputado, o senhor já teria resolvido essa questão há muito tempo. Esse debate não estaria nem acontecendo, a acusação já teria caído e a situação teria sido resolvida. Queria que vocês comentassem esse caso especificamente. Eu só queria, talvez, uma outra teoria em adição. Eu acho que às vezes a gente julga o bolsonarismo de forma muito mais inteligente do que eles são. Me parece, e é claro que teve efeito na campanha do Arthur Lira, né? O Arthur Lira foi talvez o maior beneficiado dessa história, mas não me parece que tenha sido um arranjo, que tenha efetivamente sido o nome que sobrou. Porque o Rogério Marinho, que é o coordenador político da campanha. O coordenador político da campanha, teria sido vice. E a informação que a gente tem é que ele teria rejeitado a proposta de ser o vice do Flávio Bolsonaro, né? Mais um plano para baixo. Teria sobrado o Alfredo Gaspar, que resolveria aí sim o problema do Arthur Lira. Seria um bônus ele ser candidato a vice-presidente. Vai ficar sem mandato, né? A gente imagina que o Flávio deva perder as eleições, vai ficar sem mandato, vai ficar sem a disputa no Senado. Mas às vezes eu fico pensando que a gente superestima? Teoriza demais, a gente superestima a capacidade de articulação do bolsonarismo. Me parece que foi positivo para o Arthur Lira, isso é fato, mas de que talvez seja só quem tenha sobrado mesmo. Eu não sei. Ofereceram para muita gente, as pessoas falaram, não quero, não posso, não quero, não posso. Acabou sobrando o Alfredo Gaspar, que resolveu um problema adicional do Arthur Lira nas Alagoas. Eu acho que tem aí 2 coisas, né? Pode ter sido isso, mas eu acho que você tem toda a razão quando você diz que a gente analisa as coisas que acontecem na extrema-direita com racionalidade além do que eles são capazes de oferecer. E eu acho que, no fundo, existe também sempre um fator que a gente não pode esquecer, que é dinheiro. É acerto financeiro, o que está por trás desse convencimento. O Gaspar, ele era, como eu disse, uma cria dos Calheiros, e ele rompeu com os Calheiros e se bandeou para o lado do Lira e se tornou mais extremista que o próprio Lira, porque o Lira nunca ia lá ocupar a mesa da Câmara, como o Gaspar fez, né? E ele se tornou o líder do PL em Alagoas. Então pode ter havido um acerto aí de falar, além de você ter que abrir caminho para o Lira, você vai ficar 4 anos sem mandato, mas você vai ter compensações. Então isso pode ter sido mais interessante para ele naquele momento, porque ele não tinha certeza se seria eleito senador. Testaram ele ali para o governo do estado, não deu certo, ele não seria eleito. Então ele pode ter tido ali um acerto que o interesse e que, claro, salva a vida do Lira, que vai ficar grato a ele eternamente, o que é sempre um cacife para se ter na gaveta, né? Ainda falando sobre os bastidores de Brasília, Rodrigo Elô, você que está assistindo o ICL Notícias primeira edição, o presidente Lula e o Davi Alcolumbre se encontraram na noite de terça-feira na casa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro Cristiano Zanin, também do STF, estaria presente nesse encontro. Os chefes do Executivo e do Legislativo voltaram a se falar depois de meses de rompimento, desde a indicação de Jorge Messias para a Suprema Corte. De lá para cá, Alcolumbre articulou uma série de derrotas ao governo
no Senado. Seria o fim da guerra, Rodrigo, entre os dois? Talvez o começo do fim. O começo do fim, mas de qualquer maneira a pauta no Congresso segue trancada, né? Não vai ter 6x1, fim da escala 6x1 antes da eleição. O Lula abriu um diálogo e através dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É mais uma vez o Supremo fazendo política, né? Porque o encontro aconteceu na casa do ministro Alexandre de Moraes com a presença do Zanin e, pelo que a gente sabe dos bastidores, Elô e Will, todo esse encontro foi articulado pelo Alexandre de Moraes. Lembram daquela cena, o Alexandre de Moraes no Palácio e o Lula fala, vamos tomar um cafezinho ali? Teve uma cerimônia, foi na semana passada. Acabou a cerimônia, o Lula fala, o Alexandre, vamos tomar um café? E aí vão para o café e provavelmente ali foi articulada essa conversa com Alcolumbre. O presidente Lula está fazendo política assim, no limite do que é possível, né? Numa montagem, aí sim, muito mais racional de palanques pelo Brasil, isso chama atenção. Enquanto o bolsonarismo faz essas apostas que a gente fica tentando encontrar alguma lógica e é difícil encontrar, muitas vezes, o presidente Lula vai no limite tentando trazer setores de centro, às vezes de centro-direita para a campanha, porque vai ser muito disputado, gente. O bolsonarismo tem um voto cristalizado. O Flávio Bolsonaro tinha caído com o escândalo Dark Horse, com a briga com a Michelle, mas o escândalo Dark Horse diminuiu o impacto nas últimas semanas. A Michelle teve esse arremedo de acordo, então o Flávio Bolsonaro voltou a recuperar alguns pontos nas pesquisas. Ontem mesmo a gente viu aqui a pesquisa Quest mostrando esse cenário de alguma recuperação. O Lula está na frente ainda, mas é um cenário de equilíbrio, de uma vantagem ainda pequena. E só para concluir, voltando ainda para o outro lado, para o lado da extrema-direita, não tem lógica na escolha. Mas, gente, ele tinha a opção de colocar uma vereadora do Ceará, uma mulher do Nordeste. Por que ele escolheu um homem de Alagoas? Porque eles estão fazendo a escolha por dane-se essa coisa das mulheres. Nós vamos fazer o roteiro tradicional de pancada. E precisamos de um cara que queira fazer e não ficar dialogando com as mulheres. Eles fizeram uma escolha, sim, entre a vereadora indicada pela Michelle, imagina se eles iam colocar uma vice indicada pela Michelle, e o Alfredo Gaspar, que passa por Arthur Lira, que passa pela tradição aí até dos machões, entre aspas, do Nordeste, preferiram esse perfil, porque combina com o discurso de pancadaria que o Flávio Bolsonaro vai adotar. E, além de tudo, eu acho que isso também é fundamental, Elô, você lembrou bem, um sujeito que vai fazer o discurso de marcação no filho do Lula. Ele vai falar, eu denunciei, o filho do Lula, a CPI, o filho do Lula. Isso está preparado para, durante 2 meses, um bombardeio em relação ao filho do Lula, que a imprensa gosta de chamar de Lulinha. Ninguém chama os filhos do Tarcísio de Tarcisinhos, né? Daqui a pouco nós vamos falar deles, fazendo... Devia chamar de Tarcisinho, mas não. Aí é só o Lula que é Lulinha. Mas falando no Lulinha, Will, só para completar, então, ele está fazendo política como sabe fazer, montando palanques amplos nos estados e até conversando com o adversário, segue sendo adversário o Alcolumbre, mas mantém uma porta aberta com esse adversário. Sobre essa história do Alcolumbre com o presidente Lula, isso é uma costura que vem sendo feita há meses, né? O agora ministro das Relações Institucionais, o Guimarães, ele conversa com o Alcolumbre todo santo dia. E o que eu soube ontem no Planalto é que ele vinha tentando convencer o Alcolumbre de que o desgaste que ele, Alcolumbre, já sofreu até aqui não estava compensando essa briga. O volume de críticas que ele recebe na internet é gigante, especialmente por conta de não ter colocado em votação o fim da jornada 6x1, que mais de 70% da população brasileira quer ver ser aprovada essa medida. Além disso, ele é alvo de memes, então ele tem sofrido demais na internet. E além disso, o que aconteceu com a campanha do Flávio Bolsonaro, o isolamento cada vez maior em que ele se encontra, também deixou o Alcolumbre numa situação frágil, porque o Alcolumbre decidiu abraçar, dar todos os acenos para o bolsonarismo na última hora, no pior momento, onde começou a degringolada da campanha do Flávio, que não conseguiu apoio de ninguém do Centrão. E o Alcolumbre do União Brasil, que não apoia nacionalmente o Flávio Bolsonaro. Então ele foi ficando cada vez mais isolado. Então isso foi talvez o principal, e segundo, aí a gente tem que medir com o outro lado, mas segundo as minhas fontes no Planalto, esse foi o principal motivo para ele acabar cedendo. Não foi ao Planalto, foi a casa, vamos dizer, território neutro, que é a casa
de um ministro do Supremo para fazer essa primeira aproximação. E nessa reunião, o Lula falou da pauta 6x1, ele não se comprometeu com nada e o Lula ficou de conversar, de chamá-lo para uma conversa a respeito das pautas do Senado. Então essa é como você muito bem falou, é o começo de um princípio, de um início de aproximação, que ainda tem muita coisa para ser resolvida, mas a 6x1 eu tiraria meu cavalinho da chuva de que isso entre na pauta ainda antes das eleições. Deixa eu aproveitar para chamar a nossa enquete, que está aberta nos nossos canais do YouTube. Uma escolha controversa para vice pode mudar seu voto para presidente? Sim, não, depende da controvérsia, é cedo para avaliar. Não, cedo já... O bonde já está andando, né, meu filho? Cedo para avaliar já não é. Menos de 2 meses. Então vote aí. Eu sempre interfiro aqui na enquete, Lu. Aqui não tem parcialidade nenhuma na enquete. Nenhuma é zero. Eu sempre interfiro Não votem nessa alternativa. no voto de vocês aí. Se você não escolheu ainda, por conta do vice, tá errado. Mas a gente vai acompanhar o resultado daqui a pouco da nossa enquete. Deixa eu aproveitar para chamar a professora Luciana Bauer, doutora em Direito, professora de Direito Constitucional, para falar sobre Lula e Trump. Bom dia, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Elô, Rodrigo, Will. Vamos falar então sobre Lula chamando Trump de irresponsável. A decisão do governo Trump de revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington, a Maria Luísa Viotti, é, abre aspas, irresponsável e impensada, disse o presidente Lula em uma entrevista ontem aos podcasts Meteoro Brasil e Os Três Elementos. Um dia antes, o Planalto emitiu uma nota dura acusando o líder extremista dos Estados Unidos de tentar influenciar indevidamente o processo eleitoral. Vamos ver o que disse o presidente. Ele tomou essa atitude, que eu acho uma atitude, sabe, irresponsável, impensada, para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática, não é desnecessário. Temos aí a fala do presidente Lula, então. Professora, o Planalto está reagindo no tom adequado nessa disputa diplomática? Eu creio que sim, porque a diplomacia brasileira sempre foi muito profissional e é uma diplomacia que tem um tom presidencial, ou seja, o presidente Lula toma a frente e defende muito bem a historicidade que foi sempre a diplomacia brasileira, de conciliação. Até há pouco eu e o Pedro Costa fizemos um artigo em que a gente coloca o Brasil como o tom conciliatório, como o tom civilizatório desse novo mundo multipolar, multinodal, porque os Estados Unidos não são mais o grande hegemon, agora nós temos China, também temos Rússia, talvez Irã como um hegemon da Ásia, ali do Oriente Médio, e o Brasil sempre teve o tom conciliatório de levar a civilização, de levar dignidade, de preservar direitos humanos. Então é um tom bem perfeito para a gravidade da situação, porque retirar o visto de permanência de um embaixador é quase expulsá-lo. Isso é uma quebra de relações diplomáticas muito séria, e isso vem numa esteira que eu vou discordar ali do presidente. O presidente disse que ele não pensa. Justamente Trump pensa porque ele está ganhando dinheiro com todo esse aparato militar, com essas guerras, com essa truculência no mundo todo e ganhando dinheiro por meio dos filhos. Acabei de fazer uma semana atrás, um artigo para o ICL que se chama O Lado B das Tarifas, em que mostra que os filhos do presidente Trump estão ganhando dinheiro com essas pressões internacionais das tarifas. Elô. Então esse é o objetivo no fundo, e a gente fala disso aqui no Brasil também, que a gente acabou de falar disso aqui, que muita gente na extrema-direita, o objetivo principal é financeiro, é ganhar dinheiro com a política, como eles monetizam o discurso de ódio, como tudo isso que a gente já tem acompanhado aqui. Agora, me parece
que existe um esforço da extrema-direita de forçar como disseram fontes para mim do Itamaraty ontem, de trazer o Lula para o lamaçal da extrema-direita, né? Tentar fazer com que ele compre a briga nos mesmos termos que eles estão apresentando. E me parece que é isso que o governo Lula e o Itamaraty têm evitado a todo custo, mergulhar nesse gangsterismo diplomático, como me definiu ontem uma fonte do Itamaraty. Perfeito. O fascismo é sempre por dinheiro, né? A gente viu isso ao longo da história. Não é uma ideologia, isso é para o povo se convencer, mas os fascistas, eles querem dinheiro. Fala, Wilson. Deixa eu só trazer um outro ponto. Diante do que está acontecendo nas relações entre Brasil e Estados Unidos, a Luciana traz um gráfico que mostra todo o fluxo de dinheiro do Pentágono e como isso respinga para o Bolsonaro, para a família Trump e para os seus aliados. Eu queria que a professora explicasse para a gente esse gráfico. Então, no final do mês passado, uma comissão de democratas do Congresso instou esses dois filhos de Trump, que são o Trump Jr. e o Eric Trump, a explicarem os negócios que fazem com o Pentágono e com o Ministério da Defesa. Vou explicar. 5 dias depois de Trump ser eleito, o Donald Trump Jr., ele funda com um outro sócio uma empresa mãe, Shell. Aqui a gente chama nos Estados Unidos de empresa Shell, as empresas que são fechadas, que a gente não consegue ver os sócios, né? Uma empresa que vai fazer investimentos financeiros que se chama 1789 Capital. E ela começa a comprar pequenas outras empresas que vão ir ganhando contratos com o Pentágono. Uma essencial para entender a pressão que a família Trump faz com o Brasil é a Vulcan. A Vulcan, ela era uma empresa pequena da Carolina do Norte que fazia magnetos de terras raras, que é alguma coisa essencial para mísseis. Fazendo um parênteses aqui, a guerra consumiu. Isso já é a manchete de quase todo mundo, né, de quase toda a imprensa internacional sobre a guerra, consumiu os mísseis tanto de longo alcance quanto de defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com pouquíssimos mísseis, eles não têm terras raras para isso. Por quê? No ano passado, a China, que detém boa parte da cadeia da venda de terras raras, fez uma normativa de que ela não vai vender terras raras para quem faça guerra. Isso é uma forma de intervenção enorme nos Estados Unidos. Então, o que acontece? O Donald Trump Jr. Compra essa Vulcan, isso tudo estava fechado, e a Vulcan ela vai querer um empréstimo do Pentágono de 680 milhões. E quem vai lá pedir esse empréstimo, nada mais, nada menos do que Marco Rubio e o Peter Navarro, que o Peter Navarro é o delineador das tarifas de Trump, é um assessor especial de Trump. Então, a ProPublica e depois a More Perfect Union, que são essas duas empresas jornalísticas, elas fazem essa apuração, elas veem esse fluxo de dinheiro. No momento em que os filhos do presidente conseguem este empréstimo do Pentágono, a empresa que valia pouco mais de 100 milhões de dólares, ou 50, ela pula para 2 bilhões em bolsa ou em valor. E se a chantagem que Trump quer fazer com o Brasil das terras raras der certo, como deu certo lá no Cazaquistão de tungstênio, isso vai para 40 bilhões, 100 bilhões de dólares. Então, é como a família Trump ganha dinheiro. É super importante isso, porque mostra a conexão com o Brasil. Eles querem as terras raras do Brasil para poder produzir esses mísseis e continuar ganhando dinheiro, vendendo serviços para o Pentágono, tudo na mão da família Trump, como a gente vê aqui a tentativa da família Bolsonaro, né, que faz criptomoeda, tenta trabalhar em tudo quanto é canto para ganhar dinheiro também, né, Will? Não, eu acho que assim, a hora que a gente olha esse gráfico e vê aí os filhos do Trump, de certa maneira, o Bolsonaro tenta replicar no Brasil
esse mesmo desenho, né? Você vai espalhando os filhos e os negócios. É que o Bolsonaro parte de um patamar muito abaixo. O Trump já era um homem de negócios quando entrou na política. O Bolsonaro era um ex-capitão golpista do Exército. Então, não tinha o mesmo nível de riqueza, a não ser o investimento em imóveis, né? Como a Juliana Dalpiva ajudou a desenhar já há alguns anos para a gente, a imobiliária do Jair Bolsonaro. Até nisso se parece um pouco com o Trump, só que o Trump tem uma imobiliária um pouquinho mais rica, né? Um pouco mais de valor a imobiliária do Trump, com torres, etc. Mas como a estratégia da direita nos Estados Unidos e a estratégia da direita no Brasil são uma coisa só. Hoje é uma operação só. A eleição brasileira é parte da estratégia da extrema-direita no mundo. Então, é quase uma eleição Lula contra o esquema Trump. Não é o Lula contra o Flávio Bolsonaro, é o Lula contra o esquema mafioso, criminoso do Donald Trump, Will. Deixa eu aproveitar para a gente falar outro tema com a professora sobre Brasil e Argentina. O Planalto reage também à ofensiva de Javier Milei contra o Brasil. O Itamaraty rebaixou o nível das relações diplomáticas com a Argentina e o ministro Mauro Vieira explicou a decisão. Vamos assistir. No dia de ontem, nós apresentamos por uma nota a decisão do governo do Brasil de rebaixar as relações ao nível de encarregados de negócios até que cessem as condições que provocaram essa decisão. As condições foram os reiterados insultos e agressões ao Brasil, às instituições do governo brasileiro, ao executivo brasileiro, ao chefe do executivo e também ao judiciário. Foram 4 manifestações consecutivas no espaço de uma semana em que o presidente da Argentina, de uma forma muito grosseira, muito direta e muito agressiva, criticou de uma forma inaudita, uma forma que nunca tinha se visto, o Brasil, as instituições, na pessoa do presidente da República, do presidente Lula. Então tomamos essa medida porque foi uma reiteração ao longo de uma semana em 4 ocasiões. E isso foi manifestado ao embaixador da Argentina. Nós pedimos explicações e dissemos que enquanto não houver explicações satisfatórias, nós vamos manter o nosso embaixador Júlio Bitelli no Brasil e também a embaixada argentina será dirigida por um encarregado de negócio. Essa escolha, professora, é uma escolha que não é comum, né? É um gesto diplomático muito forte. Mais ou menos fizeram com o embaixador argentino aqui, disseram, olha, se você quiser, a gente não está te expulsando, tá? Mas a gente não vai mais tratar com você. Se você quiser ir para casa, fica à vontade. Longe da gente, mandar você embora. Mas se você quiser ir, é problema seu. A gente vai tratar com o encarregado de negócios agora. É um caminho sem volta, professor, enquanto o Milei for presidente da Argentina? Então, é quase uma expulsão. Eu vou explicar o contexto geopolítico disso. O contexto geopolítico é até quando deu o ataque ao Maduro, a abdução do Maduro, eu fui conversar com o Viana, a gente falou sobre o livro A Estratégia da Negação, do Brad Colby, né? Aquilo ali é um rascunho do que se faz nos Estados Unidos em nível militar, em nível de hegemonia. Os Estados Unidos foram praticamente rechaçados do Irã, da Ásia. Todas as bases, inclusive as bases secretas da CIA, estão saindo do Oriente Médio. Taiwan perdeu a sua finalidade geopolítica no momento que, semana passada, a China fez as máquinas de impressão, litografia de nanochips. Então, o que sobra para a hegemonia dos Estados Unidos? Sobra a América. Então, eles querem amalgamar toda a extrema-direita em um contexto em que os Estados Unidos seja o hegemon da América. Quem faz frente a isso? México e Brasil. E nós temos várias sensibilidades, porque eles não falam só em pegar a Groenlândia, eles falam em pegar também Fernando de Noronha.
A gente tem agora uma fronteira enorme com os Estados Unidos. A gente costuma falar que agora o Marco Rubio é o vice-rei da Venezuela, né? Então nós temos uma enorme fronteira efetiva, de fato, com os Estados Unidos na Amazônia. E temos a tríplice fronteira, que sempre teve pelo menos 10% de atividade de lavagem de dinheiro, de tráfico internacional, não só no Brasil, como Argentina e Paraguai. Então, isso tudo são lugares que os Estados Unidos podem efetivamente desembarcar e atacar. Então, quando o chanceler fala que o Brasil pode ser invadido pelos Estados Unidos, ele também está fazendo frente aos 2 proxies atualmente dos Estados Unidos, que são nossos vizinhos, que são Argentina e Paraguai. E muito mais Argentina, porque o presidente da Argentina fala tudo que o Trump fala. Rodrigo. Eu queria assim, lembrar 2 coisas, professora. Primeiro que a Colômbia também, né, o Espriella de extrema-direita tomando posse na Colômbia, e a Colômbia tem uma fronteira com o Brasil maior do que a Argentina. A Colômbia, só que é uma fronteira amazônica, inclusive de difícil controle, a Colômbia se torna também um elemento de pressão contra o Brasil. O Brasil está sendo cercado pelos Estados Unidos, né, com a eleição de presidentes que se colocam como protetorados, né, como representantes de protetorados dos Estados Unidos, quase assumindo o caráter colonial. O Milei na Argentina, agora teremos o Espriella lá na Colômbia. No caso da Argentina, a gente tem que prestar muita atenção, porque é o Milei fazendo ataques diretos ao presidente Lula, mas não é só o Milei. Tem um personagem aí que começou a ganhar espaço na imprensa da Argentina e também aqui no Brasil, que é o chanceler argentino, chamado Pablo Quirno. Acho que a gente tem até matéria, entrevista dele, o Estado de São Paulo. Aqui é a página 12, né? Eu queria aquela primeira, se puderem colocar, pessoal, a outra matéria que eu tinha separado, que é uma fala dele aqui no Estado de São Paulo. Ali, chanceler da Argentina defende mudança de governo no Brasil. Olha só isso. Ele está fazendo uma interferência direta. Ele diz assim, não, precisamos trocar lá o governo. O chanceler argentino. Então, esse Pablo Quirno, se puder botar de novo ali a manchete, rapidinho, pessoal. Pablo Quirno, esse que está aí na fotografia, ele defende a mudança de governo no Brasil e ele é um homem oriundo do mercado financeiro, trabalhava em multinacionais de fora da Argentina. Então, é um desses operadores de mercado que virou chanceler. O governo do Milei é praticamente um governo que opera a partir dos interesses dos Estados Unidos. E o Milei e esse governo está um pandemônio, Will, porque esse Pablo Quirno, que é o ministro das Relações Exteriores, está pedindo também a renúncia da vice-presidenta do Milei. O Milei está num momento de muita instabilidade interna, não consegue aprovar leis no Congresso Nacional, e aí é aquela outra manchete que a gente tinha colocado antes do jornal Página 12 argentino, em que o chanceler argentino pede a renúncia da vice-presidenta, que também é de direita, mas está rompida com o Milei. Então nós temos um momento de muita instabilidade em que a Argentina, a pergunta é, isso virou o novo normal entre Argentina e Brasil? Eu acho que vai até a eleição, Will. Depois da eleição, a Argentina vai ter que dar um passo atrás, especialmente se o Lula ganhar. Eles vão fazer de tudo para o Lula perder. Mas olha ali a fala do chanceler, que se corra, ou seja, que renuncie. O chanceler argentino defendendo a saída da vice-presidenta que foi eleita na Argentina. Então, é um tumulto, são os operadores do tumulto aqui na vizinha Argentina. Grave demais, a gente vai continuar acompanhando essa situação e tenho certeza que não faltará assunto para a gente convidar a professora Luciana para voltar aqui para debater. Professora, muito obrigado pela participação, um bom dia para você. Um bom dia a todos. Conversamos aí com a professora Luciana Bauer, agora eu vou aproveitar para chamar outra professora, a professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar sobre Flávio e as mulheres. Bom dia, professora, tudo bem? Do tema ser quase um oxímoro. Estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Professora, em busca do eleitorado feminino, de quem enfrenta alta rejeição, Flávio Bolsonaro declarou que fez, abre aspas, 2 filhas para que elas possam cuidar dele na velhice. A fala aconteceu durante o evento do PL. A Elô fez uma cara maravilhosa. A fala aconteceu durante o evento do PL, que anunciou o deputado federal Alfredo Gaspar como vice do senador. Vamos ver o que disse o Flávio.
Muitas vezes essas pessoas que são as mais vulneráveis têm que fazer uma escolha se vão comprar comida ou se vão comprar remédio. Pessoas que precisam de cuidados permanentes, muitas vezes, ou na grande parte das vezes, quem tem que tomar conta dos idosos são as mulheres. Eu fiz 2 filhas exatamente para isso. Quando eu ficar velhinho, eu vou ter quem vai tomar conta de mim, porque as mulheres são assim, são família, são coração, são sentimentos, são sensibilidade. Eu fiz 2 filhas exatamente para isso, disse o candidato do PL no dia, professora, em que ele falhou em apresentar uma mulher como candidata a vice, que ele vinha tentando há algum tempo, né? Pior, Will, é porque as mulheres são assim. As mulheres são assim, elas cuidam. A gente está pré-definida por esse candidato, digamos. Gente, olha, é difícil não comentar esse tema usando o fígado, usando as emoções, mas eu vou tentar aqui. E eu vou precisar de um pouquinho de conceito. Eu preciso trazer para vocês 2 ideias de representação das mulheres. Uma é descritiva. Corpos femininos representam corpos femininos. Esse é o papel da Michelle, por exemplo. Quando se fala assim, a Michelle atrai o voto feminino. A Michelle, por exemplo, poderia ter sido a responsável pela melhora, as pazes com a Michelle, pela melhora do Flávio Naquaeste ontem. São corpos femininos que chamam corpos femininos. Essa é uma agenda de representação política de mulheres. A segunda é uma agenda substantiva. Representar mulheres é representar uma minoria não demográfica, no caso das mulheres, mas que são minoritizadas por serem oprimidas. E uma dessas opressões é o entendimento de que nós temos uma essência. E essa essência estaria presa à esfera privada, ao cuidado, à família, que a gente chama de familismo, maternalismo, que isso seria a nossa vocação. A superação dessas pressuposições, dessa opressão, é uma agenda substantiva de mulheres. A extrema-direita, representada pela família Bolsonaro, por Michelle Bolsonaro, são contra essa agenda. Eles representam, ao contrário, essa percepção essencializada de mulher que nos oprime, que nos subalterniza, que fazem com que, mesmo nós sendo uma maioria demográfica, nós sejamos uma minoria em termos de relação de poder, em espaços de poder. Então, eu acho muito importante dar esse passo atrás para chamar a atenção para o fato de que, a despeito de trazer mulheres, mencionar mulheres, a agenda da família Bolsonaro é uma agenda de conservação de uma ideia de mulher que tem a ver com isso, com a pressuposição de que nós temos uma bola de ferro amarrada na gente, que é a bola de ferro do cuidado. Quando esse cuidado, diferentemente do que o presidente Lula anunciou na convenção dele, tem que ser distribuído de maneira igualitária na sociedade. Exatamente. Professora, muito obrigada, porque desde que começou essa polêmica aí com a Michelle Bolsonaro e mulheres, e eu venho dizendo aqui, ela não representa as mulheres, ela não me representa e ela não representa a causa das mulheres, as lutas que as mulheres vêm enfrentando há séculos, né? Então eles estão defendendo que o voto feminino precisa ser revisto, que a mulher tem que votar de acordo com o que o marido quer, né? Eles estão defendendo o projeto da pedofilia, que impede meninas de 13 anos, vítimas de estupro, de abortarem esse feto, que elas têm que carregar essa gravidez, essa segunda vitimização para o resto da vida, né? Eles tinham ali no lançamento do vice a presença da Damares Alves. Que projeto de mulher que ela defende? Que projeto de mulher a Bia Kicis defende? Né? Então estava muito claro ali, não basta um corpo de mulher, tem que ter uma pauta, tem que ter projeto, tem que ter programas, e esses aí, eles não defendem. E eu acho uma outra coisa, só para complementar o que vocês duas falaram, muito bem falado, como a fala do Flávio Bolsonaro, não é que ele deixou escapar essa história sobre eu fiz 2 filhas para cuidar de mim. Ele fez pensando em mimetizar o que o pai dele costumava dizer. Fraquejada. A fraquejada, que é o que está aqui na manchete, aqui embaixo na nossa tela. Fraquejada 2.0. Gente, nada disso é improvisado. Ele pensou antes, provavelmente discutiu isso com os marqueteiros. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro trocou de marqueteiro, colocou o Duda Lima,
que é um sujeito que entra não mais para falar do Flávio moderado, mas para fazer o Flávio da porradaria, para usar a palavra certa, da pancadaria, de falar mal de mulher, se necessário. E eles falam isso rindo, Elô. É o Flávio, filho do Jair, que foi o que ele fez na convenção. Exato. É o Flávio, filho do Jair. É isso aí. É a inteligência artificial do Jair. É como se ele estivesse ali, mas estivesse, na verdade, falando em corpos, né? O corpo do Jair estivesse ali, quase. Ele não tem o mesmo, por mais que a gente não goste do Jair, e eu não gosto, o mesmo brilho do pai. Mas ainda assim ele está tentando mimetizar o pai. E a hora que ele fala, eu fiz 2 filhas, e fala rindo, sabe? Como se fosse uma piadinha aquele machismo recreativo, eu acho que se pode dizer, né? Eu fiz 2 mulheres para cuidar de mim, sabe como é que é, né? Primeiro que ele acha que ele fez sozinho, não teve a companheira dele junto, né? Eu fiz, né? Tem uma arrogância aí. E segundo que é colocar a mulher... Estou dizendo qual é o papel das minhas filhas. E isso é um tom de desprezo pelas filhas, entendeu? É o tom de desprezo que eu fico pensando. Eu pensava sempre na filha do Jair Bolsonaro, né? Como é que é essa menina, né? Que é chamada de fraquejada e passou para a história como uma fraquejada. Como será que ela cresce? Agora, as filhas do Flávio, como vão crescer? O papel de vocês é cuidar do pai. Tudo bem, pode também cuidar do pai, da mãe, e os filhos homens também cuidam. Todo mundo deve cuidar de todo mundo. Mas restringir a mulher a esse papel não é uma improvisação, é um projeto de país e um projeto de discurso com o qual eles vão para a eleição, Will. Rodrigo, antes de ouvir a professora Maíra comentar, só queria lembrar, para quem não lembra, isso aconteceu em 2017 no Clube Hebraica, quando o Jair Bolsonaro disse que teve 4 filhos e aí no 5º, segundo ele, deu uma fraquejada e teria vindo uma filha mulher. Então essa foi a frase do Bolsonaro à época, que à época foi muito criticada por motivos óbvios. Professora. Perfeito, eu acho que o ponto que vocês trouxeram é crucial. O machismo estrutural, a defesa do patriarcado, vamos chamar pelo nome as coisas, né? A defesa do patriarcado enquanto sistema de opressões que interseccionaliza gênero, raça e economia é uma agenda positiva da extrema-direita. Então, vocês trouxeram perfeitamente. Isso não foi por acaso, isso não foi um improviso. A defesa dessas posições tradicionais em que mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas não brancas e pobres são oprimidos por brancos, ricos e hétero, numa cadeia em que as opressões vão se adensando, quanto mais essas interseccionalidades se sobrepõem, ou seja, ser mulher implica um grau de opressão. Ser mulher negra aumenta esse grau de opressão. Ser mulher negra pobre aumenta ainda mais. Ser mulher negra pobre e trans ou gay aumenta ainda mais. É esse sistema, né, que é o objeto de uma defesa positiva da extrema-direita. E aí a gente não pode ter esperanças vãs, né? Esse projeto é popular. Esse projeto tem a adesão de homens, mulheres, de pessoas brancas e não brancas, de pessoas cis e não cis. Por quê? Porque não há uma consciência de classe. Não há uma consciência que essas opressões precisam ser suprimidas. Então, muitas vezes, mulheres aderem a essa pauta que nos prende a esse lugar familista, a esse lugar em que, por exemplo, a Michele Bolsonaro, liderança política, ela não pode ir não sei aonde porque foi na hora do almoço e ela tem que servir a comida do marido. E isso é afirmado positivamente por uma mulher. Exatamente. E isso explica a adesão, a capacidade dessa agenda de despertar adesão nas classes populares, de se enraizar. É isso que tem dado vitória à extrema-direita no Brasil e no mundo. Enquanto a extrema-direita ficava só numa pauta neoliberal, cortar gasto do Estado, não tinha adesão. Agora, quando se entremeia nessa defesa desse mundo patriarcal, ela ganha. E é essa discussão que a gente tem que ter, gente. A gente não pode ficar animado quando o Lula sobe 2 pontos percentuais numa pesquisa. Porque isso não significa que a gente não esteja perdendo a discussão no campo social. A gente vive aqui nas nossas bolhas falando mal dessa agenda, mas fora dela, cada vez mais ela desperta adesão. E a gente fica cada vez mais insulado entre nós, sem capacidade de convencer, sem capacidade de conversar com essas pessoas. Exatamente a minha pergunta, fazer um contraponto dessa agenda
positiva, se a gente pode chamar assim, dá um nervoso danado falar isso, né? Não, é positiva porque é uma defesa explícita. Perdão. Eu entendo. Mas é que dá um certo desconforto. Mas eu queria fazer um contraponto dessa proposta deles, como eles defendem isso e como está sendo feita a campanha do presidente Lula, quando ele faz o pacto contra o feminicídio, quando ele traz essas discussões, porque o Lula botou na frente da campanha dele todas as questões que envolvem as pautas das mulheres. E se você acha que isso vai propiciar a discussão que a gente precisa ter, né? Talvez não traga todos os votos que precisa trazer, mas vai politizar essa questão? É possível a gente trazer essa discussão dessa maneira? Olha, infelizmente a gente tem que dividir em dois campos, né? No campo eleitoral, ganhar uma eleição majoritária é trazer esse pessoal que a gente chama de independente ou que tem voto volátil. As pessoas que já estão convencidas de uma pauta anti-opressão, de uma pauta de inclusão dos marginalizados, essas pessoas já estão votando no campo progressista. Então, estratégia eleitoral é trazer esses voláteis. E, para isso, só tem um campo, um jeito, que é moderar o discurso, fazer discursos mais ambíguos, trazer lideranças que estão nas franjas da direita. Infelizmente, estratégia eleitoral é pragmática, é trazer esse pessoal que é meio barro, meio tijolo. Agora, a discussão na sociedade é uma outra coisa. E é igualmente importante, porque não adianta a gente continuar ganhando eleição e a sociedade cada vez mais responde como respondeu mês passado, aquela pergunta que o Datafolha fez. Por que você acha que as pessoas são pobres? E um número mais da maioria da população respondeu porque as pessoas são preguiçosas. E não porque as pessoas estão numa situação de desigualdade estrutural. É aí que a gente está perdendo. E não adianta transferir a responsabilidade para o presidente Lula. O presidente Lula não pode jogar todas as posições desse futebol. Ele não pode fazer estratégia eleitoral, governar o país, fazer estratégia para conseguir voto no Congresso. A gente precisa arregaçar as mangas e, nas nossas esferas sociais, tentar travar discussões que não sejam discussões de retroalimentação na nossa própria bolha. Discussões que consigam trazer esses outros públicos. E um bom campo para isso é, por exemplo, a escolha do Flávio ontem, de um vice, traz essa possibilidade para a gente, que é a discussão sobre violência contra a mulher. Sobre estupro, violência, porque isso a gente consegue usar como porta de entrada para sensibilizar grupos que ainda não foram sensibilizados para o nosso campo. Então, eu acho que essa escolha do vice precisa ser muito bem explorada pelo campo progressista, porque não é algo banal relação entre pessoas adultas e muito adultas com pessoas adolescentes. Isso, a nossa sociedade precisa discutir sobre isso. Sim. Discutir que casamento infantil, relacionamento com pessoas muito mais jovens, isso é a manutenção de estruturas de opressão, porque essas pessoas não estão em posição de igualdade para argumentar, para discutir, para construir uma vida de maneira igual. E eu acho que a escolha do vice foi muito emblemática, não só por ele não ter conseguido uma mulher, por ele não ter conseguido ninguém de outro partido, mas também por ter chamado alguém que tenha esse histórico. E é um histórico muito sombrio. Sim. Deixa eu aproveitar, professora Rodrigo, Elô, para falar sobre outro filme, Dois Filhos de Tarcísio. É isso mesmo, falando em rebentos da extrema-direita, os dois filhos do governador Tarcísio de Freitas abriram uma empresa de consultoria em gestão empresarial. Informações são do site Metrópolis. A firma dos jovens herdeiros de Tarcísio foi inaugurada no dia 5 de fevereiro e tem como sócios dois prodígios, Matheus Ferreira de Freitas, 27 anos, e Letícia Ferreira de Freitas, 19. A companhia foi enquadrada como microempresa, segundo registros da Junta Comercial de São Paulo, e tem capital social de R$10 mil. Nos documentos, entretanto, professora, os filhos de Tarcísio indicaram o Palácio dos Bandeirantes, sede e residência oficial do governo, como endereço residencial. Se chamam o Lulinha, que não tem apelido de Lulinha, será que já podemos começar a chamar os dois de Tarcisinhos, professora? Olha, de novo a gente tem que aqui tentar ampliar a discussão.
Essa é uma discussão que a gente já vinha trazendo com a questão do Supremo Tribunal Federal. E as mulheres e filhos dos ministros abrindo escritórios que muitas vezes incidem sobre temas que estão em discussão no Supremo Tribunal Federal, que é essa ideia de influência de um filho ou esposa, né, alguém que está próximo de alguém que exerce uma função de poder, abrir uma forma de capitalizar em torno dessa relação familiar. O Estado brasileiro, as instituições brasileiras precisam construir formas de proibir isso, de dizer o seguinte: olha, quando o seu cônjuge, o seu pai, assume uma função importante na República, isso tem um custo, isso é importante, e é importante demais para não afetar os familiares. Vai afetar os familiares. Familiar de ministro do Supremo não pode ter escritório de advocacia. Familiar de governador não pode abrir um escritório de consultoria. Ex-parlamentar não pode dar consultoria para a empresa depois, pelo menos sem uma quarentena muito explícita. Parlamentar não pode dar consultoria para a empresa. É isso, a gente precisa criar, as instituições precisam criar regras. Eu acho que deveria chamar de Tarcisinho, e já que a professora Maíra falou dessa diferença de idade, eu queria chamar a atenção. Uma empresa de consultoria, professora, um dos sócios é o filho, o Matheus, tem 27 anos. Já acho um prodígio o rapaz da consultoria com 27 anos na área empresarial. Agora a filha, Letícia, né, Will, o nome dela? Letícia. 19 anos. Quem é que contrata, com todo o respeito, eu tenho um filho que vai fazer 18, então não tem problema. Quem é que vai contratar um consultor empresarial com 19 anos que não teve nem a empresa dele, não saiu nem da faculdade, se é que fez a faculdade? Então, tem todo o cheiro de que estão assinando em nome de outra pessoa. Não são a menina de 19 anos é que dá consultoria? É muito estranho isso, assim. E primeiro ponto é esse. Venda de acesso, né? É obviamente. Venda de acesso ao governador. É para dar acesso ao governo. Então você contrata a empresa e tem acesso ao governador? É assim que funciona? Provavelmente sim. Agora, por que o Fábio Luiz é chamado de Lulinha e esses filhos do Tarcísio não são chamados de Tarcisinho? São os Tarcisinhos. Agora, você não vai ver isso na imprensa. Até me espantou, o Metrópolis fez essa matéria, eu achei uma matéria boa. E a gente tem que puxar esse fio da meada, hein? Saber quem é que já contratou essa empresa, né? Ir atrás desses contratantes. E olha, que cara de pau. É a certeza de que a imprensa paulista vai proteger o Tarcísio. Porque abriram a empresa dentro do Palácio dos Bandeirantes, mas nem para alugar uma sala no Itaim, sei lá onde, na Vila Olímpia, nesses bairros aí de negócios. Não, dentro do Palácio, Will. É escancarado, mas é como se fosse assim, o Tarcísio pode, ele é dos nossos. Ele era para ser o candidato da Faria Lima. Não foi porque a família Bolsonaro é meio arredia assim e não deixou. Mas ele é o homem e ele vai ser protegido e os filhos dele podem fazer o que quiserem. A gente tem que chamar muita atenção para esse fato. Eu acho que é um fio da meada importantíssimo para a gente puxar ao longo das próximas semanas. E lembrar, gente, que o Flávio Bolsonaro, há algumas semanas, estava sendo investigado por ter recebido dinheiro por uma consultoria jurídica. Sim. E aí a gente se pergunta, ele é político no Rio de Janeiro desde que ele tem 20 e poucos anos. Se é que já tinha 20. Ele advogou? Onde é que ele advogou? Qual a experiência que ele teve para advogar? E foi um recebimento muito obscuro. Agora, o que eu acho é que a gente, para conseguir chamar para conversa esse pessoal que não está totalmente aderido dentro da nossa bolha, a gente tem que ser pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tem que criar regra para que ninguém possa vender influência para ninguém. Tem que mandar embora, exonerar, punir todo mundo que tiver relações escusas com o poder. Nós, o campo progressista, por que você vai falar assim, mas esses escândalos pegam menos na direita, embora tenham muito mais representantes da direita envolvidos nesse tipo de escândalo, seja tráfico de influência, seja Banco Master, seja Lava Jato. Se a gente for contar, tem muito mais gente de direita. INSS, por que pega menos no pessoal de direita? Porque eles têm um discurso positivo no sentido de que é programático. O discurso deles programático é a favor da concentração de renda, a favor da manutenção das estruturas de opressão social. Então, é um discurso que concatena melhor
com dinâmicas de concentração de renda. Agora, o nosso discurso não. O nosso discurso é um discurso de transformação social, de mudança das relações de poder. E por isso a gente tem que ser mais rigoroso mesmo nas nossas relações familiares, nas nossas relações com o poder, porque vai ser mais cobrado de nós. Cada vez que o nome corrupção aparece do lado do termo Partido dos Trabalhadores, a gente aciona o pior gatilho eleitoral para nós, que é o antipetismo. É esse gatilho que faz a gente ter, o campo progressista ter um teto de 46% nas pesquisas de intenção de voto. Porque o resto não vai votar no PT porque associa o PT à corrupção. Então a gente precisa, sim, ser mais rigoroso. Sim. Foram décadas, né? Décadas de espancamento público por parte da imprensa hegemônica para construir esse imaginário nas pessoas de que o PT é um partido da corrupção, ligado ao crime organizado, etc. Vai ser preciso mais décadas para conseguir, talvez, reverter socialmente os impactos dessa construção. Professora Mayra Goulart, quero muito agradecer sua participação na manhã dessa quinta-feira. Tenho certeza que assunto não vai faltar para a gente conversar nessas eleições, professora. Obrigado. Gente, eu que agradeço, desejo uma ótima noite, um ótimo dia ainda, pelo amor de Deus. À noite também. À noite tem a tarde. Porque a noite é boa também. Obrigada. Muito bom isso. Pelo menos o Will está na quinta-feira hoje, que já é um avanço, porque ontem ele estava na terça. Estava na terça e ninguém me ajudava, Rodrigo. Eu falei umas 15 vezes, terça-feira hoje, pessoal, e os dois aqui, o Panunzi e o Elô. Tava todo mundo no outro dia. Ninguém me ajudando, mas hoje, quinta-feira, de manhã, professora Mayra, ainda, nós vamos falar sobre o filme Vai Pra China, Eduardo. O filme Vai Pra China participou nessa semana da mostra Cinema China-Brasil no Rio de Janeiro. A produção foi celebrada durante o discurso, durante esse evento, representada pelo professor João César de Castro Rocha. Ele recebeu uma homenagem em nome da equipe e vai trazê-la para São Paulo no dia 13 de agosto, que tem o quê, Rodrigo, dia 13 de agosto? Tem a super aula. A aula do professor Castro Siga Rocha. Siga o dinheiro, né? Isso, siga o dinheiro. Segue a trilha, seguindo a trilha do dinheiro da extrema-direita. Aproveitando, você já se inscreveu no evento? Se não se inscreveu, você vai gastar 3 segundos, e não é figura de linguagem, é o que você vai gastar para se inscrever, icln1.com.br. Você está com curiosidade para saber o que a gente está preparando para você nessa aula? O professor Castro Rocha explica. Você tem que lacrar para obter like, e obtendo like você lucra. São os 3 L. É a tríade do mal. E é isso que permite que esses nomes, não só o Bolsonaro, mas o Nicolas Ferreira, o Pablo Marçal. É isso, mesmo, Pablo Marçal, exatamente. É isso. Lacre, like, lucro. Sem que estejam preparados, né, sem que tenham os instrumentos reais para governar. Imagina. Uma cidade, um país. Imagina. Ou ser um deputado, né? Daí a hiperpolitização do cotidiano, que a extrema-direita promove no mundo inteiro. Porque só no cotidiano hiperpolitizado é que você despolitiza a polis. Porque você não discute mais projetos. Veja lá se Nicolas Ferreira, Pablo Marçal, Bolsonaro, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, eles não têm reais condições de discutir um projeto de nação. Porque eles não têm esse projeto. Né? Desculpa. Tá aí, o professor trouxe, você foi na entrevista com o Chico Pinheiro, já trouxe um aperitivo do que a gente vai ver nessa aula, lembrando, dia 13 de agosto, mais conhecido popularmente como a próxima quinta-feira, não hoje, a próxima, 8 horas da noite, Siga o Dinheiro, a origem secreta do dinheiro da extrema-direita, totalmente de graça, sem sair da sua casa, só se inscrever em icln1.com.br, garanta seu lugar, te esperamos lá. Vamos pro Nenhuma Menos, falar sobre um sinal que salvou uma vítima de violência. Rodrigo, Elô, você que está assistindo, 9 horas e 20 minutos, um gesto discreto com a mão foi decisivo para salvar a vida de uma mulher de 28 anos de violência doméstica em Pitanga, no Paraná. O caso aconteceu na segunda-feira, na região central da cidade. Segundo a polícia militar, o homem percebeu que a mulher fazia o sinal internacional de pedido de ajuda enquanto caminhava, acompanhada do ex-companheiro. Ao chegar perto dela, ele percebeu que ela apresentava lesões e confirmou que precisava de auxílio. Em seguida, a PM foi acionada.
O gesto é esse, né, Elô? Esse é. Esse aqui, né? Você bota o dedo aqui e fecha a mão, e aí você pode fazer de forma mais discreta. Ela fez atrás. E isso acontece muito. Inclusive, faz para trás, que é para o homem não ver. Quantidade de vídeos. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu tenho um grupo muito ativo de mulheres lá em Nova York, chamado Mulheres da Resistência, e elas sempre divulgam esses vídeos, cenas uma atrás da outra, mulher no aeroporto, mulher numa rodoviária, mulher num restaurante, no meio da rua, passa por alguém, dá aquela olhada para a pessoa prestar atenção nela e faz o sinal nas costas. E em geral, um outro homem que vem e ainda mais na rua. E isso é que interrompe a violência. Então, isso é muito importante. Homens, mulheres, jovens, mais idosos saberem, especialmente em ambientes públicos, você pode salvar uma pessoa. Porque num ambiente público, no meio da rua, no restaurante, no avião, no aeroporto, outro dia eu vi uma cena no aeroporto incrível. Você percebeu, você pode chegar perto, perguntar se está tudo bem, porque num ambiente público, o homem não vai ter coragem de arrancar a mulher à força da situação. Você pode se colocar no meio, você pode salvar uma pessoa de uma violência continuada que ela vem sofrendo. Então é importante todo mundo saber, o gesto é esse, né? Se a pessoa fizer, passando por você discretamente, fizer esse gesto, chega perto e pergunta, oi, tudo bem? Como é que vai? Dá pra fingir que é conhecido, né? Dá pra fazer um conhece a monte pessoa. de coisa. Isso. A gente tem a imagem da mulher? Não, né? Ou tem? Não, é só porque ela faz o gesto para trás, assim. Então ela sabe que tem outras pessoas. No Paraná, esse caso no interior específico? do Paraná, em Pitanga. Uhum. E aí ela foi salva, foi no ambiente público, foi no meio da rua, assim. Foi na rua. Forte. Ela fugiu, ela saiu de casa e passou por uma pessoa e fez esse gesto. Isso, então, a pessoa abordou. A pessoa foi lá e socorreu. É vital saber disso, as pessoas estarem ligadas. O importante da gente dar essa notícia é para divulgar o sinal, para todo mundo conhecer esse sinal e poder reconhecer e poder interferir, porque é assim que a gente pode salvar muitas pessoas. Inclusive é importante para mulheres que são vítimas de violência, são vítimas de algum tipo de abuso, também conhecer o sinal para poder saber como se comunicar, né? A gente ouve, Elô, muita gente, inclusive muitas mulheres, usando os truques possíveis para fugir da violência, né? Tipo, tem o caso das pessoas que ligam para a polícia para pedir pizza. E todos os atendentes da polícia no Brasil inteiro já conhecem esse código da mulher que liga pedindo ajuda para a polícia, fingindo estar pedindo uma pizza. Então ela liga para a polícia atende. Para não chamar a atenção do agressor. Exatamente. Do lado, né? A polícia atende e a pessoa fala, eu quero uma pizza de calabresa. E do outro lado a policial, já preparada, já responde. Você está sendo vítima de violência? Dá o seu endereço para a gente. Calabresa e tal endereço. E aí a polícia vai e faz uma abordagem na residência onde a mulher está sendo vítima de violência. Uma outra estratégia que é usada muito por mulheres vítimas de violência. Você sabe que um problema que também as mulheres sofrem muito é que às vezes elas denunciam uma violência e a polícia se recusa a fazer o BO. Então agora tem um serviço, um telefone que você liga e você reclama que o seu BO não foi feito. A violência que você tentou registrar não foi registrada. E isso está sendo muito usado. Eu não tenho os números aqui agora, Will, mas eu vi essa descrição desse serviço e os números que estão crescendo, que as mulheres estão usando cada vez mais esse serviço para conseguir denunciar a violência. Importante demais aí, fica o registro e que essa mulher tenha todo o acolhimento e proteção que precisa. Vamos chamar o meu querido Juquinha. Olá, Juquinha, tudo bem com você, meu amor? Tudo bem, meu querido, tudo bem, Willi. Agora veja como são as coisas. Na terça-feira, que era de fato terça-feira, porque você sabe que o Willi tem problemas com os dias da semana, mas ele ficou com essa brincadeira, gracinha pra cá, gracinha pra lá, e aí me cortou no final do meu comentário porque estava estourando o tempo. Impediu, Elô, Rodrigo, que eu manifestasse, contasse para vocês a tese de um professor, diretor aqui do Instituto de Relações Internacionais da USP, ainda sobre o que fez o Milei no Brasil, que é muito interessante. Ele acha que o Milei não quer a eleição do Flávio Bolsonaro. Muito ao contrário. Para o Milei é fundamental continuar a ser o líder da extrema-direita na América do Sul.
Então, portanto, ele não está nem um pouco preocupado se as intervenções dele tiram voto do Flávio. Porque ele sabe que se o Flávio for eleito, apesar de ser essa mosca morta que ele é, que se borra em debates e tal, por vir a ser o presidente do Brasil, teria um protagonismo que, de alguma maneira, ocultaria a importância do Milei. Eu achei muito interessante olhar sob esse prisma. Olha, Juca, esse cara... eu ouvi exatamente a mesma coisa ontem de assessores do presidente Lula. Exatamente essa avaliação de que o Milei quer ocupar esse lugar, de ser o grande líder da extrema-direita e que, por isso, ele está tentando trazer o Lula para o lamaçal que ele criou e trazer o Lula para uma disputa. Ele quer discutir direto, bater boca com o presidente Lula para assumir essa posição. E é exatamente por isso que a gente volta àquela conversa que você acabou concordando comigo, que o presidente Lula e a diplomacia brasileira estão fazendo certíssimo de não dar ao Milei e os escândalos do Milei a importância que ele quer ter. Deixa ele quietinho lá, com a importância menor que ele tem, que deve ter colocado ali de lado, sem dar muito papo para ele. Ô, Juca. Verdade, professora. Mas lembremos também, o embaixador da Argentina recebeu o prêmio que merecia por parte do Itamaraty. Mas estamos de acordo, é por aí mesmo. Ô, Juca, oi. Você disse que eu não te dei tempo de falar na terça-feira, mas talvez não fosse eu, talvez fosse um clone meu. Você já pensou que talvez fosse isso? Porque, aparentemente, está na moda acreditar que clones existam, Rodrigo Viana. Eu sei, já faz Presta atenção. Na pesquisa Meio Ideia, divulgada ontem, gente, não é mentira, o dado é esse, tá? 12,5% dos brasileiros acreditam na mentira que Lula foi substituído por um clone ou sósia durante o atual mandato. Gente, só de imaginar, eu pego o metrô todo dia para vir trabalhar, gente. 12% no vagão. Se tem 100 pessoas naquele vagão comigo, Juca Kfouri, 12 pessoas... Talvez mais, porque em São Paulo talvez não haja mais. O número é maior. 12 pessoas que estão dividindo o vagão do metrô comigo acreditam que o Lula é um clone, Juca Kfouri. Na direita bolsonarista, 20,2% consideram verdadeira a história que corre por aí em muitos grupos de WhatsApp. O número é superior aos 8%. Não é possível. O número é superior aos 8% dos brasileiros que disseram acreditar que a Terra é plana, segundo o levantamento feito pelo Datafolha em 2024. A gente tá rindo, mas é triste, né? A gente tá rindo, mas é triste. O clonismo tá na frente do terraplanismo. Então. Isso. Clonismo. Então, eu diria a você, Vili, que certamente esses 12 que estão no seu vagão do metrô olham para você com desconfiança e dizem, não, esse rapaz deve ser clone daquele que eu vejo no ICL, aquele noticioso que tenta provar para a gente que a Terra é redonda, que quer que a gente tenha os pés no chão, que a gente se informe não pelo WhatsApp do Paulo Figueiredo, mas fazer o quê? Né? É por aí. Você sabe, por exemplo, o Neymar também é um cara que tem pelo menos 3 clones que ficaram muito claros na terça-feira, lá em Belém. Clones que joga a bola foi para a Copa, né? Mas tudo bem. Nenhum deles ficou aqui jogando pôquer. Mas os clones que, digamos, vestem o uniforme do Santos e entram em campo, um deu o passe para o gol. O outro perdeu um gol imperdível no último minuto. E o terceiro xingou a torcida do Remo, fez a relia. Uma criança é um clone que ainda não amadureceu. É por aí. Agora, falando sério, isso dá a medida, né, de como ainda o sistema educacional brasileiro precisa, né, de intervenções cada vez maiores e cada vez mais investir na escola pública e cada vez mais a gente, né, denunciar a mercantilização da educação no Brasil, porque esse é o reflexo. Né? Imagine se dá para levar a sério, mas a gente tem que levar, porque é um contingente importante. Se dissesse, não, tem 2% da população que acha que a Terra é plana. Você diz, bem,
talvez devessem estar fazendo tratamento, enfim, é irrisório, mas 8% acharem que a Terra é plana, 12% acreditar que o presidente Lula tem 6 clones, é um negócio assustador, porque isso impede muito a conversa, né? Como é que você senta e discute com uma pessoa que te diz uma coisa dessa? Não, você está votando num clone. Como é que faz? Você tocou num ponto fundamental, que é a educação, né? Você vê qual é o projeto da extrema-direita nessa área? É escola cívico-militar, é privatizar a educação. E o que foi que o presidente Lula falou na convenção agora do PT, com ecos de Darcy Ribeiro, né? Eu ouvia o Darcy Ribeiro o tempo todo. Educação é investimento, educação é para o futuro, a gente tem que botar dinheiro na educação. Aí falou pro Haddad, né? Chegou perto do Haddad e falou assim, a gente tem que abrir um espaço aí nesse arcabouço fiscal para ter mais dinheiro para a educação. É isso, o país que não investir na educação está afadado a enfrentar isso aí. A extrema-direita quer, como é que chama aquele projeto de dar aula em casa, né? Homeschooling. E por aí vai, né, Rodrigo? Agora, eu concordo que tem que investir em educação, mas eu sempre lembro que um país que investiu bastante na educação pública, né, a Argentina, né, tem um presidente que também acha que conversa com um cachorro falecido. Então, a extrema-direita, isso é algo que é mundial hoje, né? Assim, a extrema-direita também joga com a fantasia, com uma certa... tirar o pé do chão, né, se afastar da realidade para disputar a política. Como eles não têm projeto, e a gente observa isso, né, a extrema-direita ganha os governos e não governa direito, porque não tem o que oferecer. Alguns adotam aquele figurino dos anos 90, né, de cortar os gastos, cortar tudo, o Milei está fazendo isso. Mas, em geral, não tem o que oferecer. Eles são bons de agitação, mas na hora que chegam ao governo, não tem. E aí duram pouco, são ciclos, em geral, ciclos curtos. A gente tem visto, principalmente aqui na América Latina. E voltando ao Milei, ele é um também. A turma aí, Will, a turma no metrô de São Paulo acredita que 12% talvez que o Lula é um clone. No metrô de Buenos Aires, tem gente que acha normal um presidente que conversa com um cachorro falecido, não é nem com o cachorrinho que está vivo. O cachorro vivo tá bom. O cachorro vivo, eu às vezes até converso com a minha, para falar a verdade. Ô, Rodrigo, mas conversar com um cachorro não é o mesmo morto. O problema é você pegar conselho. Pegar conselho, é se você for aconselhado pelo cachorro morto, esse é o problema, né, gente? O problema não é você falar com o cachorro morto e ele responder, esse é o problema. Billy, eu acho que é pior do que isso. É que, certamente, se ele seguisse os conselhos dos cachorros mortos, faria um governo melhor na Argentina. É verdade. Esse que é o problema. Entendeu? A Elô fez referência a Darcy Ribeiro, que se orgulhava das suas derrotas por ter vergonha de estar ao lado dos vencedores. Eu lembro, Elô, de um debate entre o Brizola e o Fernando Henrique, em que o Fernando Henrique me falou assim, o problema é que a educação custa caro. E ele disse, professor, educação não custa caro, educação não tem custo, educação é investimento, né? O que custa caro é a ignorância. Exatamente. E aí, citando Darcy Ribeiro, quero dar uma dica para todos que nos veem e para vocês três, não perderem o documentário que estreia agora sobre o Onestino Guimarães. Se chama Onestino, que era o grande líder estudantil da UNB, fundado por Darcy Ribeiro. É um documentário que mistura ficção e realidade, com filmes que eu nunca tinha visto das invasões por parte do exército da UNB, né, dirigido pelo Aurélio Miquiles, que foi amigo do Onestino Guimarães e é parceiro do Milton Ratum, um baita de um documentarista. É absolutamente brilhante, na esteira do Ainda Estou Aqui, do Agente Secreto, imperdível, e principalmente você que está na universidade. A gente fala muito, em regra, das grandes lideranças estudantis de São Paulo, do Rio, que se tornaram nomes nacionais. O Onestino Guimarães é do mesmo nível. E foi preso e foi assassinado, desaparecido, nunca apareceu o corpo dele aos 26 anos de idade. É imperdível. Realmente. Bela dica. Maravilhoso. Eu vi o trailer, eu fui ao cinema no fim de semana, já está aí
já está aí à disposição. É um filme realmente, me parece bem forte. E mistura isso, né? O Juca explicou, imagens assim documentais, imagens em preto e branco, claro, né? Da invasão do exército lá na UNB, com reconstituições com atores de cenas da vida Bruno do Galhaço. O Galhaço, né? Que faz Bruno o papel. Galhaço faz o papel do Onestino Guimarães. Isso aí. Isso. Ô, Juca, É muito bom. Nesse tempo que a gente estava conversando aqui, a gente achou o clone do Lula, tá? Achou? Talvez os 12,5%. Sabe quem postou o clone do Lula? O próprio. Aí, ó. Foi 27 semanas atrás, o Lula foi até as Alagoas e conheceu o seu próprio clone. Tá aí, ó, o Lula de Arapiraca. Então aí, ó, o presidente Lula achou o seu clone. Não é muito parecido, Não é, assim, não. né? O cara deixou uma barba Não igual, é, botou um chapéu igual, a o camisa chapéuzinho, igual. a camisa, então uma assim. força ali, né? Fez uma forcinha, E assim como os clones têm esse defeito, Juca, os clones vêm com 10 dedos. Então tem muitas pessoas que observam como os clones do presidente Lula têm 10 dedos. Logo, uma das características mais marcantes do presidente perder um dedo é uma característica marcante. Então, se você, quando vê o presidente Lula, conte os dedos. Para ver se tem 9. Agora, Se eu tiver não 9, posso, eu não já é um indicativo de que o clone tá falhado, Juca. Eu não posso me despedir sem lembrar que ontem a gente teve um exemplo maior do que isso, em Cuiabá. O Palmeiras entrou com um time clonado em campo e perdeu para o Fortaleza por 3-2. Era uma coisa que ninguém esperava. Mas classificou, né? Vamos ver se hoje os outros times de São Paulo vão ter a mesma sorte de passar de fase na Copa do Brasil. Entrou com o time dele mesmo ou foi clonado, Juca? Acho que para ganhar deve ter sido colonado. Que me perdoem os vascaínos, né? Não fala assim. Para ganhar. Não fale assim que Chico Alves vai te assim ligar. Numa manhã gloriosa, depois da noite mais gloriosa ainda da nação Cruz Maltina, Rodrigo, se faz essa maldade, deixa o Chico festejar, puxa vida. É isso aí. Juca Kfouri, muito obrigado pela participação. Até terça, então, tá, Vili? Até terça. Bom fim de semana para você, tá bom, meu amor? Para todos nós. Até terça, Juca. Vamos que vamos. Tchau. Desesperar jamais. Vai ser só na terça-feira. Agora eu só vou te chamar de Vili também. Não, só o Juca pode fazer isso. Vili. O que é Vili? Não sei, o Juca inventou. Porque é Juquinha, é Vili, é problema ele inventou dele. o Vili e a gente bom. deixou É uma isso aí. brincadeira dele. O Juca Kfouri intimidade. é dono e proprietário. Faz o que quiser. Quer chamar de Vili, chama. O importante é me chamar. Vamos aproveitar para falar sobre o Renan Santos, o candidato do Missão à presidência. Prometeu. É obrigatório? Não Parece pode pular? que Como é? Roteiro maluco? Parece que está no roteiro aqui, parece que a gente vai ter que chamar. Em especial porque é um vídeo do Ailton falando sobre isso. O candidato do Missão, Renan Santos, prometeu que se for eleito, a regra para enfrentamento à criminalidade vai ser prender ou matar. Na verdade, nem foi isso. Ele falou que era prender e matar. Não tem ou. O nosso roteiro aqui suavizou o que disse o Renan. O sociólogo Elton Ferreira falou sobre o tema na coluna dele nessa semana. Vamos assistir. Olá, comunidade do ICL Notícias. Parece que a direita, a ultradireita, quer transformar as eleições, a campanha eleitoral de 2026, num espetáculo macabro. Semana passada, um candidato da direita afirmou que ia alforriar o povo das favelas e o povo da Bahia. Agora, no último 1º de agosto, um outro candidato do partido Missão, o senhor Renan Santos, advogado, né, prometeu matar quem roubar e que vai usar a polícia para matar quem roubar. Ou seja, um quer revogar a Lei Áurea e o outro quer acabar com a Constituição brasileira. Um candidato republicano que se diz republicano de direita, candidato à presidência da República e que quer matar quem rouba. Não disse como vai ser o julgamento e não disse também qual é o tipo de roubo que ele vai penalizar com a morte, né, com a pena máxima. É bom lembrar que no Brasil, senhor candidato, não existe pena de morte. Então o senhor parece que está se candidatando a um país diferente do que existe de verdade. Nos países onde tem pena de morte prevista,
para casos de roubo, tem que se estudar quais são os casos de roubos. Mesmo em países onde tem a pena de morte, não são todos os tipos, não é qualquer roubo, não é qualquer furto. E ainda tem o componente da reincidência. Então, eu não sei, parece que as eleições deste ano, a direita vai fazer a gente sentir saudade dos nossos antigos representantes da direita brasileira. Começam aqui a perceber como verdadeiros senhores da bondade Paulo Maluf, o ex-ministro Aureliano Chaves, o ex-ministro Afonso Camargo, o próprio Collor de Mello, Antônio Carlos Magalhães. Todos esses grandes representantes da direita vão virar anjos diante da direita atual. O Renan Santos aparentemente vai apanhar bastante nas eleições, nos debates, né? Porque ele não parece sustentar o discurso, né? Eu vi ontem uma entrevista dele à Globo News, em que eles falavam sobre o Bukele, sobre o modelo do Bukele de segurança pública. Se não me engano, foi a Andréa Sadi. Ele falou, tá, o senhor defende? Então, peraí, então eu vou ler aqui. Aí leu todos os pontos da política de segurança do Bukele, que são altamente autoritários. Gente que é presa por ter uma tatuagem, sem nenhuma outra acusação. Gente que é presa por viver em um território. E aí ela foi perguntando, ele falou não para tudo. Ela falou, mas o senhor defende o Bukele ou não? O senhor defende o Bukele, o senhor tem que defender as práticas do Bukele aqui no Brasil. É isso que o senhor faz? Não. Então, assim, o Renan é um poço de contradição, né? Inventou um ideário da extrema-direita neoliberal, com uma carinha de coach, igreja de parede preta, vai ter que sustentar até o fim das eleições. O problema é que as incoerências vão ser jogadas na cara dele o tempo todo. Como bizarro esse trecho da Convenção do Missão, onde ele diz que vão prender, e não é prender ou matar, vão prender e matar os criminosos que forem presos. Isso é agitação, né? Discurso de agitação, ele sabe que isso é inviável do ponto de vista legal e constitucional, mas sabe também que isso tem uma entrada em setores da população brasileira. A Maíra, né, nossa entrevistada mais cedo, a professora, dizia que é difícil disputar, né, certos setores, inclusive das classes populares ou das mulheres que aceitam esse figurino de mulher que o bolsonarismo traz, que a extrema-direita traz. Isso vale também para esse discurso do candidato do Missão. Ele está muito forte entre os jovens, né, Elô? Isso é bastante preocupante. As pesquisas mostram que entre os jovens, ele é isso, dá solução simples para problemas complexos e não funcionam. Primeiro que não funcionam, segundo que são perigosas e terceiro, que eu perguntaria assim, esse tipo de política que ele quer, prende e mata, vale para assediador? Tem um colega dele que foi acusado de assédio e perdeu até o mandato, né? Um tal de mamãe, alguma coisa. Vai valer? Prende e mata também quem assedia mulher? Ou não? Ou pode? Aí pode assediar a mulher e tal, estupro, pode? Então, é uma pergunta que a gente pode fazer para esse candidato desse partido, né? Eles foram responsáveis, entre outras coisas, pela ascensão da extrema-direita bolsonarista. A turma do MBL, do Renan, fez toda a agitação de rua que levou o impeachment, a derrubada, ao golpe contra a Dilma, e depois abriram um caminho, né, para o bolsonarismo ocupar o poder. Talvez ele tenha esse recalque. Pô, a gente é que foi para a rua, mas quem ficou com o poder foi o bolsonarismo que vinha da velha guarda militar no Brasil. Ele tem esse recalque e agora quer se apresentar como o moderninho da extrema-direita. Não existe moderninho da extrema-direita, como não existia moderninho no nazismo ou no fascismo. Exatamente, eu ia falar justamente do nazismo e do fascismo, porque a estratégia deles é a coisa mais antiga que existe. A maneira fascista com que eles invadiam as escolas e as universidades, filmavam professores, né? Esse foi o caldo que eles cozinharam, que deu como você bem disse, a entrada para a extrema-direita chegar ao poder aqui no Brasil. Então, não tem nada de novo, mas continua agregando uma parcela grande da juventude brasileira. Isso é que é muito preocupante, né? Como estava dizendo a professora antes, a gente tem que arregaçar a manga e discutir com essas pessoas para argumentar e trazer para a racionalidade, porque se convencer
por um discurso desse é apavorante. E a gente fica, eu pelo menos fico na minha cabeça com as imagens da Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, de como essas pessoas foram se constituindo em grupos organizados, uniformizados, para levar adiante todas essas violências, né? Então a gente não pode permitir que isso grace aqui no Brasil, como aconteceu na Alemanha. Em certos setores, em Santa Catarina, por exemplo, já tinha gente querendo criar milícias, entre aspas, né? Para milícias populares, né? Para enfim, fazer segurança nas ruas, né? Isso é típico de nazifascismo. Uma coisa que eu queria ter dito quando a professora Maíra Goulart falou lá mais cedo, que a gente tem que furar a bolha, conversar, dialogar e tal. Tem um certo Luiz Inácio Lula da Silva, esse consegue furar a bolha. Talvez esse seja o valor e por isso que o Lula é tão importante. Porque num quadro em que no mundo inteiro a extrema-direita consegue, usando essas artimanhas, conquistar o poder, aqui a gente tem alguém que fala, dialoga com setores que são até conservadores do povo e consegue trazer para o lado que não é o lado da extrema-direita. Por isso que os Estados Unidos estão tão de olho na nossa eleição. É por isso. Né? Ontem mesmo eu conversava com diplomatas sobre isso. Entre o Irã e o Brasil, esses são os dois grandes temas da política externa americana hoje. É garantir, já tomaram uma saraivada, uma surra lá no Irã, a situação para eles está complicadíssima, e eles querem garantir a vitória da extrema-direita no Brasil. Eles vão fazer de tudo e a gente vai ter que ficar muito, muito alerta. Deixa eu trazer mais uma notícia falando em eleições, falar sobre o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, pediu para deixar a equipe da campanha à reeleição. Ele estava sob pressão depois de notícias sobre o pagamento de despesas pessoais pela empresária Roberta Luxinho. O empréstimo, na verdade, né? Teria recebido o empréstimo da empresária. Roberta é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, um dos filhos do presidente, e alvo de 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal por suspeita de tráfico de influência. Foi a melhor decisão, Melô? Olha, eu acho que sim, eu acho que ele precisa de fato se afastar da campanha para não criar ruído na campanha e procurar o caminho correto, que é o do judiciário, para se defender. Abre as contas, apresenta tudo, mostra, foi só um empréstimo, então apresenta tudo de uma vez. O que eu ouvi ontem é que o presidente Lula fez uma defesa enfática dele numa reunião que teve no Alvorada com representantes do PSOL, disse que confia no Marcola, mas que ele precisa ir lá e se defender, né? Apresentar as suas razões. Ouvi outras pessoas que conhecem o Marcola há mais de 20 anos, que estão absolutamente chocadas, não acreditam na possibilidade disso ser um caso de corrupção. Me contaram também que ele é amigo da Roberta há muitos anos, não é uma pessoa que ele conheceu agora, através de mais ninguém, ele já era amigo dela há muito tempo, enfatizando a possibilidade de ser sim um empréstimo que ele pediu para uma amiga. Eu só acho que é, no mínimo, descuidado, né? Nesse momento que a gente está de pré-campanha, ele no gabinete do presidente, tendo a importância que ele tem, é o cara que tem o celular do Lula, pediu um empréstimo para uma amiga dele que tem um lugar na sociedade brasileira que ela tem, de lobista, de tentar conseguir projetos, aprovação de projetos para algumas empresas junto a ministério. Isso não tem crime nisso, tá? Vamos deixar isso bem claro. Isso aí não é crime. Mas se ela tem essa influência, essa atividade, é a última pessoa para quem ele devia pedir um empréstimo. Então, é no mínimo um descuido, né? No mínimo um descuido que pode dar muita dor de cabeça durante a campanha eleitoral. É isso. Eu concordo totalmente com a Elô. Quer dizer, um cara que tem a posição que o Marcola tem... Já ter evitado, né? É claro. E ele é o cara que... Qualquer um que precisa marcar uma agenda com o Lula, tem que marcar, tinha, né? Porque agora ele saiu. Mas teria que procurar o Marcola. Isso era assim no Palácio e seria na campanha, né? Só que ele durou, acho que nem 3 semanas na campanha eleitoral, porque se afastou também da campanha por cometer esse deslize, para dizer assim, e ele vai ter que explicar. Isso é um empréstimo mesmo? Por que ele pegou esse empréstimo? E ele pagou esse empréstimo ou não pagou o empréstimo? Isso tudo tem que estar bem explicado na reta final da eleição. E as 2 notas que ele trouxe a público não explicam como deveriam, né? Não colocam todos os pingos nos is como deveriam. Então, vamos esperar
outras explicações, Exatamente. né, Will? Você falou em deslizar, Rodrigo. Sabe quem vai deslizar para o N1 agora? Ali de cima, Roberta... Será que é de outro plano? Não. Do ICL Rádio News. Roberta Garcia. Oi, Roberta, tudo bem? Oi, William. Bom dia pra você. Que saudades do N1. Já tô aqui no nosso cenário do Rádio News. Não estamos ouvindo você, Robertinha. Não estão me ouvindo? E agora? Não estamos. Não? Agora sim. Agora sim? Bom dia, N1. Que saudades de estar aí com vocês no estúdio. Mas eu já tô aqui no meu cantinho, né? Porque daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem Rádio News, juntamente com o meu parceiro Lucas Rocha. Mas não vamos falar sobre Rádio News agora, Roberta. Vamos falar sobre uma estreia. O programa 3P, Papo de Preta Progressista, vai estrear nessa quinta-feira como parte da incubadora. Bem-vinda à incubadora, minha irmã mais nova de incubadora, o Rolê. Foi o primeiro projeto aqui do ICL da incubadora e agora a gente vem com 3P. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, Roberto. O que a gente pode esperar do projeto? Quem já acompanha suas redes sociais já sabe como funciona, mas o que as pessoas podem esperar do projeto? Will, eu tô muito feliz. O 3P surgiu em 2024. Veja você, uma live que eu comecei a fazer no meu Instagram. Aí depois começaram a surgir algumas parcerias, né? O 3P passou a ser exibido na Cultine TV, que é um canal 100% dedicado à cultura negra. Fiz parcerias também com a TV Quirimurê, que é parceira do ICL, com o canal Voz Trabalhadora. E a partir de hoje, o 3P integra a incubadora do ICL. E eu tô feliz demais, porque a gente estreia hoje, às 6h30 da tarde. 6h30 já é da noite, né? Logo após o ICL Notícias, segunda edição. Agora, o que é o 3P, né, Will? O 3P é um lugar, é um espaço em que eu bato papo com convidados e convidadas especiais. Pessoas que, através das suas próprias vivências, pessoas que são impactadas pelas políticas públicas e que lutam por democracia, por justiça social e também contra as desigualdades. A gente sempre tem um tema, né, em que eu converso com os nossos convidados. Hoje, por exemplo, a gente vai conversar sobre os algoritmos, porque eles estão, de fato, decidindo a nossa vida. Agora, os temas são variados mesmo. Por exemplo, quando eu falo sobre vivências, eu estou dizendo que logo, logo vai ao ar um programa falando sobre direitos humanos com o ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Você entende o que eu estou falando? Eu estou dizendo para você que as pessoas que estão ali no andar de baixo e que até acenderam, têm microfone no 3P para dividir todo esse cenário que a gente conversa e essa luta que ela é de todo mundo. Pessoas que não aparecem muito na mídia, mas têm muito conteúdo para dividir com a gente. Bem, eu acho fundamental um programa semanal, né, Roberta? Você começa hoje, vai trazer sempre um personagem, uma entrevista por programa. Como é que vai ser esse formato aí, Roberta? A gente tem uma chamadinha. Tem? Roberta, tem uma chamadinha para quem quiser entender melhor como vai ser. Tem chamadinha. Vamos assistir. Roda aí. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao 3P. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Papo de Preta Progressista, que hoje vai fazer algumas reflexões importantes. Nós que somos pessoas negras, homens brancos, né? Estou muito feliz de estar aqui contigo, me sinto muito honrado. A gente que lê a vida a partir da filosofia africana. Pelo projeto do Brasil, você não estaria aí como jornalista, nem eu estaria aqui como sociólogo. Onde tem desarranjo afetivo, tem mais violência. A tarifa zero é uma política viável no Brasil de hoje? Qual é o limite da proteção para um filho? Porque o que me deixa engatilhada é a questão racial. Se o fim do mundo for amanhã, esse fim do mundo continue a privilegiar até o último segundo quem sempre teve privilégios. Acontece com o HIV que essa vacina não sai de jeito nenhum, hein? Mas essa é a primeira vez que eu converso com uma mulher negra produtora de vinhos no Brasil. Mas eu concordo com você que é, para mim, um degrau, um passo dado, assim. Temos aí a chamada do programa de hoje, Roberta. Quinta-feira, dia 6/8, você entrevistando a Silvana Bahia, coordenadora da Preta Lab. Então, já convidando todo mundo para acompanhar o programa hoje e para se inscrever no programa da Roberta, né? Lembrando, aqui na incubadora a gente produz esses programas nos nossos canais
O Rolê, por exemplo, é produzido pelo canal Deluca agora. O programa da Roberta é produzido no canal da Roberta. E a gente transmite de forma colaborativa aqui no ICL. Então se inscreva aí no canal da Roberta. Como é a arroba do seu canal, Roberta? @Preta Progressista. Fácil. Preta. Todo mundo lá no canal, por favor, pra dar aquela força, né? Estamos começando agora. Apesar do 3P já ter mais de 60 episódios, Will. Mas agora a gente faz parte da incubadora do ICL. Então, eu conto com a sua audiência. Corre lá e se inscreva no @Preta Progressista, que sou eu. Adorei a chamada, Roberta. Acho que ela dá muito bem uma ideia da variedade que esse programa tem, porque ele foi mostrando a variedade em você mesma. A gente ficou aqui olhando e falou, gente, olha que diferença, com o cabelo maior, cabelo menor, com boné, com gorrinho, totalmente diferente, com assuntos super variados, que isso que me chamou mais atenção. Então, parabéns. Que dê tudo certo, vamos apoiar esse programa e que eu já fiquei interessadíssima nessa conversa de hoje. Vou te liberar, Robertinha, para você já se preparar, que daqui 3 minutos tem ICL Rádio News. Se prepara aí que daqui a pouco a gente chama você também. Obrigada, N1, obrigada. E boa estreia, Roberta, valeu. Aproveitar para fechar nossa enquete, coloca o resultado para mim na tela. A enquete que fizemos hoje é a escolha controversa de um vice. Pode mudar seu voto? 38%, foi equilibrado, 38% sim, 34% não. Mas o sim levou aí o voto da maioria. Será que o pessoal respondeu isso pensando só no Flávio? Sim, para a pergunta específica do Flávio, pode mudar a sua opinião? Não, sim, ficou ali meio empatado. Ficou meio equilibrado. Como eu disse para vocês, daqui a pouco então a Roberta volta no ICL Rádio News com o nosso querido Lucas Rocha para falar sobre a ação no STF que julga hoje se mantém o jogo do bicho e as máquinas caça-níquel como ilegais no Brasil. Notícia importante para o Rio de Janeiro, né? Além da notícia sobre meio ambiente, cidade, esporte e cultura, 10 horas da manhã, coladinho com o N1. Na sequência, temos ICL Mercado e Investimento, com Débora Maganha, analisando o novo corte da taxa Selic, o fim da gestora de investimentos do Hermínio Fraga e a queda dos preços dos carros no Brasil. Foge, Mulher Maravilha, Débora Maganha. E também na sequência tem o quê, Rodrigo Viana? Tem um tal de rolê, não é isso? Rolê no canal Deluca. Um tal é sacanagem. Não, porque pra fazer o rolê, o Will dá um rolê, porque ele corre pros... Eu corro pra minha casa, faço dos meus... Não fala a sua casa, seu estúdio. Dos meus estúdios residenciais. Na região central de São Paulo. Mas isso aí. Mas o estúdio tá bonitinho, ó. Tá uma graça. Tá bem ajeitadinho. Daqui a pouquinho, eu e o Guga Noblar, 11 horas da manhã, vamos falar sobre vários assuntos importantes... sobre o velho da van, que é um dos principais anunciantes da Globo. Passou anos criticando a Globo e virou um dos maiores anunciantes da emissora. Vamos falar sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho no Rolê ICL, sobre os clones do Lula, muitos assuntos malucos. 11 horas, eu e o Guga Noblar. Dito isso, Heloísa Vilela, você não vai a lugar nenhum. Amanhã você está aqui de volta no N1 comigo, Elo. Sou sua eterna companheira por enquanto. Vai aguardando aí que vai ser por mais tempo, boa. você imagina. Will, hoje à tarde estarei na Flipei, né, que é a feira do livro Pirata aqui em São Paulo, às 5 da tarde, lá no Galpão Elza Soares, num debate sobre a América Latina e sobre os 100 anos de Fidel Castro. Opa! Então, hoje às 5 da tarde. E você? Não estarei no ar hoje. Eu queria perguntar, você não tinha outro compromisso 5 da tarde? Não, mas eu fui, como eu estou aqui de manhã, hoje à tarde não estarei. Foi justamente liberado. Quem que vai fazer hoje o programa? Gabi Varela com a Laura Couto. Gabriela tá convidando? Varela. É pra gente ir? É pra ir, na Flipei, por favor, gente. Quem estiver em São Paulo, no centro da cidade, Galpão Elza Soares, lá na sede do MST. E assiste o ICL Urgente pelo celular, enquanto está acompanhando o Rodrigo lá. Dito isso, terminamos o programa dessa quinta-feira. Amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã. Tchau! Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado?
uma aula no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável, e chamem todos seus amigos para assistir também. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.